Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um podcast sobre a série The Rings of Power, Os Anéis de Poder, aqui no Brasil. Eu sou Angélica Hellish, eu estou aqui com a minha queridíssima amiga Nilda Alcarinque. Boa noite, Nilda. Boa noite, Angélica. Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal, quem estiver ouvindo. Boa. Vamos lá, que finalmente o marido da mulher apareceu. Rapaz, ou não, né? Apareceu. Ou desapareceu, não sei. Segredo, vocês vão ter que chegar até o ponto que a gente vai falar sobre isso. E também com o querido Marcos Noriega. Boa noite, Marcos. Bom dia, boa tarde. Opa, tudo bem? Esse foi um episódio para você levantar, sacudir as cinzas e dar a volta por cima, ou pelo menos tentar, né? Pois é, porque muito bem fala o Marcos aí, o episódio começa com muitas cinzas, né? E um tom e um filtro vermelho, porque quem recorda aí o final do último episódio, o vulcão, né? Fez aquela explosão gigantesca, saiu lavando tudo, e a nossa personagem Galadriel tá lá, parada em choque, olhando, e o pessoal tudo correndo, e agora você vai ter então cenas que é após essa explosão, onde tudo tá pegando fogo, né, gente? Perguntar para vocês, né, a gente tem várias coisas interessantes nesse começo, a gente vê as ruínas carbonizadas da vila, né, o fogo, né, você tem, cenas que são tenebrosas, né, porque me recordam outras coisas do audiovisual. Tem um momento que aparece até um cavalo pegando fogo. Isso daí nos recorda Game Pés Descalços, o segundo Renascer, aquela animação de Matrix, né? Então, são cenas fortes, né, Nilda? Essa do Sim. Pós, né? Sim, forte, sufocante, assim, eles provavelmente... uma erupção desse tipo deixa o ar sufocante, e eu acho que eles conseguiram passar essa sensação, sabe, de sufoco e calor, né? Sufoco e calor, porque é tudo pegando fogo, é pó em cima de tudo, é poeira, ninguém vê ninguém direito, sabe? É horrível, assim, sabe? Você conseguiu passar a sensação de destruição, ficou muito bem representada aí. Nossa, teve um momento, Nilda, não sei se quem está escutando a gente conhece, talvez deva conhecer, porque o Marcos também vou dar a palavra para ele, mas quem assistiu a animação do Game Pés Descalços ou leu o mangá, tem um momento, sabe, que a mãe dele, a mãe do Game, ela fica presa junto com a irmãzinha, embaixo da casa, e tá pegando fogo. E, cara, a gente tem uma cena muito parecida com essa aqui nesse começo. Você pode falar o que quiser, mas essa série, o pessoal realmente sabe conduzir, né, Marcos? Esses segmentos de tensão, né? É interessante, a gente pode lembrar de dois momentos em que uma grande catástrofe foi descrita, uma delas na literatura na literatura romana, que o Plínio, o jovem, ele descreve a erupção que destruiu Pompeia e que acabou causando a morte do pai dele, que é o Plínio o Velho, né? E como o céu ficou completamente coberto pela fumaça do Vesúvio, como o sol foi apagado, e como as pessoas que eram atingidas mesmo que não fosse diretamente pela lava, apenas pela nuvem de cinzas e de fragmentos muito quentes, a destruição que aquilo causava. E também, por outro lado, a gente tem a descrição que o Game Pés Descalços que você citou, né, e também o Chuva Negra, né? Clarão Chuva Negra, Matrix Animatrix, né? O segundo Renascer. Que tem essa questão, o cavalo pegando fogo é uma imagem que ficou muito clássica da descrição da destruição pós-bomba atômica de Hiroshima, né? E mesmo essa coisa da cidade completamente destruída por uma onda de choque, né, acaba evocando também muito para nós essa coisa do horror pós-explosão nuclear ou atômica, né? Duas imagens que, né, enfim. Eu vou lembrar outra coisa, uma das coisas que o Tolkien dizia que era mais assustador, que ele
quando ele lutou nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, é porque a Primeira Guerra Mundial foi meio que uma transição entre a guerra totalmente mecanizada e a anterior. E na Primeira Guerra Mundial, eles ainda levavam cavalos para a guerra. Uhum. E eles que era horroroso, porque eles, por exemplo, que jogavam bombas e tudo mais, de repente os cavalos começavam a gritar, a pegar fogo, diz que era uma coisa horrorosa, que era um dos sons mais horrorosos que eles já escutou na vida dele. Né? Aí quando eu vi, eu falei, gente, tem na biografia dele ele falando que é uma das coisas mais horrorosas, assim. Nossa, de chorar. Ele já viu, né? É uma cena horrível, a gente morte lembra da natureza, né, Nilda? A gente lembra da Segunda Guerra da Bomba Atômica, mas antes disso já tinha esse horror. Sim, o gás mostarda, né? Porque na Primeira Guerra Mundial tinha esse evento das pessoas usando esse gás, né? Que depois eles pararam de usar, ficou inclusive proibido, porque o vento mudava de direção, aí matava as próprias pessoas que tinham jogado, né? Então acho que tem tudo isso aqui, é um ambiente viciado, você vê que o ar é tóxico, né? Então você até se surpreende de ter pessoas vivas, né? Tanto que ela vai encontrar, ela fica buscando o Halbrand, o Elendil, só que ela encontra o filho, né, da Browning, né, que é o Theo, e acaba ficando com o menino ao lado dele, né? Aí a gente vai tendo alguns outros segmentos, porque você vai ver que o Isildur é uma coisa que eu vou te perguntar, Nilda, o que você acha, porque ficou muito estranha para mim essas cenas do Isildur, porque você vê que ele encontra os amigos dele nos destroços, até numa cena que eu até fiz uma comparação com Game Pés Descalços, né, quando ele encontra a mãe dele, ele salva o Ontamo, mas o outro amigo dele acaba preso lá, né, então você vê que, na verdade, peraí, só um momento, tá, ok. Então, de qualquer maneira, eu acho que não sei se a pessoa errou aqui no. Fiquei com a impressão que o Ontamo é o moreno, né? Só para deixar claro. Não, é o loiro. Então tá bom. Então vou refazer, tá? Você vê que ele encontra ali um amigo dele vivo, acaba descobrindo que o outro amigo dele está morto, o Ontamo, e a rainha regente, a Miriel, ela acaba ajudando pra caramba, né? Você vê que ela tá ajudando mulheres, crianças, e o Isildur tem essa aparição aí. Fica claro pra gente, enquanto espectador, que ele se encontra vivo, né? Mas pra frente é um pouco estranho a gente entender porque pra onde foi Isildur, né? Isildur some, desaparece, né? É porque eu revi, sério, um pouquinho antes de gravar eu fui rever essa cena, porque ela é muito confusa, porque ela tá toda em vermelho, as pessoas pegando fogo, e se puxando, a rainha preocupada em tirar as pessoas vivas, tanto que ela dá uma bronca. Quando eles veem o amigo deles, o Ontamo, lá morto, ela fala, ele tá morto, vem aqui ajudar os outros, ele tá morto, sabe? Tipo, soldado, vem aqui, eu tô dando uma ordem, porque senão as pessoas ficam paradas chorando e não salva quem pode salvar, né? Sim. E aí tem uma cena de coisa caindo, e você não consegue entender direito o que aconteceu ali. É uma cena bem confusa mesmo, aquela cena. E difícil de enxergar. Sim. A gente intui que na hora que eles estavam ali tentando tirar as pessoas de dentro daquela casa, que o telhado estava para desabar, antes que o Isildur conseguisse sair, o Isildur e talvez mais algum colega, né? Alguém que estivesse lá dentro ajudando, acaba desabando, e aí as pessoas que já tinham conseguido sair, por exemplo, a rainha regente, pressupõem que no desabamento quem ainda estivesse ali dentro morreu. A gente sabe, claro, que o Isildur não vai morrer agora, né? Mas ficou a impressão para quem estava ali, e como a Nilda falou, o fato de estar tudo escuro, a visibilidade tá péssima, ter poeira por todos os lados, cinzas na verdade, aí, e o próprio ânimo das pessoas tá meio abalado, né? Fez elas acreditarem que ali caiu o teto, não tinha esperança para quem estivesse lá dentro. O nome do episódio é The Eye, né? O olho, né? E claro, começa com o olho, você vê que é o olho da Galadriel, né? Aquele olho se abrindo cheio de cinzas, né? E depois, mais pro final, vai ter o outro olho, né? Que é um olho famoso, que é o olho de Sauron, né? Mas, cara... Mas claro... tem a questão, porque é nessa cena agora que cai as coisas todas, que as cinzas atingem o olho da rainha, né? Isso, também tem a questão da visão, né? Boa lembrança que você fez, né? Que a rainha a gente vai acabar tendo essa descoberta triste, né? Que a rainha, ela vai perder a visão, né? Aqui vão aparecer 3 núcleos, vai aparecer esse núcleo, que eu pensei até que eles iriam protelar, não protelaram, né?
Você vai ter o núcleo aqui do pós explosão do vulcão. Você vai ter o núcleo dos anãos, né? Que é um núcleo bem interessante. E depois você vai ter também você vai ter agora o núcleo dos hobbits, né? Dos pés peludos e você vai ter também o núcleo dos anãos, né? E eu queria até perguntar para vocês. Oi, diga, querida. Pode falar. Eu falar que essa série, tanto nos trailers como na cena dos próximos episódios, eles fazem de tudo para enganar a gente. Porque no episódio passado que a gente gravou, eu falei, olha, os trailers não tinha nada sobre o que aconteceu depois da explosão, né? Uhum. E tem muito no episódio. Então, assim, eles estão enganando a gente com os trailers, com as cenas dos próximos episódios, tudo, gente. Não dá para acreditar o que está acontecendo nos trailers, não. Olha, uma coisa que eu tenho que te dizer, Nilda, eu tenho muito bode de trailer, né? Eu fui pegando com o tempo, né? Porque eu sempre achei que tem gente que edita muito mal o trailer, entrega o que não deveria entregar, acaba tirando a surpresa do espectador, né? Não que eu seja aquela chata do spoiler, não, eu acho que é besteira. Mas assim, se eles não estão entregando, talvez até tenha alguém editando de uma maneira que minimamente está respeitando o desejo do espectador ter uma mínima surpresa, né? Eu tenho um bode que tem filme que o trailer é maravilhoso, só o trailer, né? Você vai assistir... Até porque tu tá ligado que são empresas diferentes, né? Tem empresa que é especialista só em trailer, só faz trailer, e o pessoal do que fez o filme, os editores, montadores, etc. Então, quem faz trailer normalmente faz da melhor maneira que vai atrair o espectador, né? Uhum. Ele é o caça-espectador, né? Então é por isso que normalmente não é nem a mesma empresa que faz trailer. Acredite se quiser, é diferente. Sim. Mas e aí, posso falar então, trazer os nossos queridos pés peludos aqui para a história? Pode, sim. Pode? Vamos lá então. A gente vai ter aqui a caravana dos pés peludos. Como a Nilda falou, a gente sempre é enganado pelos plot twists, pelos ganchos. Ali você tem a última vez que nós vimos, a menina estava fugindo com medo do estranho, né? E aqui você já tem os pés peludos, estão em movimento ainda, encontram os restantes, inclusive o Sadok, né? O Sadok Burrows, né? E o resto de toda a galera ali, de toda aquela comunidade, né? Dos hobbits. E, claro, estão todos muito preocupados, porque todo o ambiente está absolutamente destruído. Inclusive o Sadok fala que já tinha escutado falar dessas grutas, dessas montanhas que cospem fogo, né? E tal, porque o chão está todo carbonizado, as árvores estão carbonizadas, aquela região está morta, né? Então você vê que eles vão colhendo maçãs, mesmo elas estando cobertas de cinzas, né? São maçãs que estão contaminadas por essa explosão, que a gente sabe que é a explosão daquele vulcão, né? Não está totalmente morta a área, mas você vê assim que as pedras chegaram lá e fizeram um estrago enorme, né? Tanto que eles não acham, vão colhendo o que acha para aguentar até o próximo local lá, né? Sim. E esse núcleo é um núcleo muito bonito e costuma ser esperançoso, mas você vê que já vai acontecendo uma convergência, né? Uhum. Porque o que aconteceu lá já está refletindo aqui, né? Uhum. Então, claro, você tem esse personagem que é o estranho, nós chamamos ele até esse momento de estranho. As pessoas relacionam ele com Gandalf, mas não se sabe qual é a entidade exatamente que ele é, né? Mas é muito poderosa, mas ao mesmo tempo, claro, dá a entender pra gente que ele não tem um total controle dos poderes dele, ou pelo menos do que aquele corpo, né, humano que ele tem, é capaz de transmutar os seus poderes, né? Porque ele vai inspecionando as árvores, o Burry está conversando com o estranho, né? Se ele poderia consertar as árvores, e você vê que ele está ali, né? É engraçado, aliás, essa cena, né? Porque antes disso, a Nori, com muito medo, né, tá conversando com o Sadok, fala, ó, não, a gente já pediu muita coisa pra ele, não vou pedir mais nada não, porque ela sabe que ele não tem controle, né, que pode dar em qualquer coisa, né, ele e a Pop estão com medo, né, a Papoula. Ela já percebeu que ele tem poder e ele não tem controle do poder, né, então é meio complicado ficar perto dele quando ele tá usando o poder. Sim, é complicado, né, Marcos?
E Sim. Diga, querido, pode falar. Não, eu gostei dessa coisa de, por exemplo, como você mesma tinha dito, a convergência dos núcleos. Eu achava que em alguns momentos de episódios anteriores da série, quando um núcleo estava acelerando, aí cortava para o outro, você acabava desacelerando o ritmo. Até porque não havia a conexão direta exatamente entre os acontecimentos específicos aí que estavam sendo mostrados em cada núcleo. A gente sabe que tem um pano de fundo igual para todos, né? São aspectos da mesma história que vão se unir, mas às vezes não tinha uma comunicação direta. Aqui é muito bacana essa coisa de fatos que acontecem em um dos núcleos, inclusive um fato que vai mudar tudo, né? Diga-se de passagem, e o fato importantíssimo que a gente vai deixar para falar no final, né? Porque essa erupção não é apenas uma erupção. Ele acaba refletindo no destino do núcleo seguinte, do outro núcleo, e tem essa coisa, porque o núcleo dos Brandonfoots, eles têm essa coisa de que ele tem uma jornada, digamos assim, né? Caminho, né? Um caminho que vai alterar os hábitos deles e a perspectiva de mundo deles. Isso tudo que eles vão encontrar pelo caminho. Então é muito interessante que um fato acontecido num núcleo vá contribuir para essa mudança que eles vão ter enquanto grupo mesmo. Diga, então não, mas é isso. Eu gostei de ver como esse elemento que vai alterar o destino dos nossos queridos ali seres da floresta, né? Nômades enfim, como um elemento do outro núcleo influiu nesse e de uma maneira a fazer com que o arco deles caminhasse também. Então isso é muito bacana e, enfim. É que a gente não tem, né, tanta noção, porque assim, eles são arredios, por quê? Porque eles são pequenos e eles sabem que eles não conseguem enfrentar pessoas grandes, né? Então eles têm que ficar escondidos e têm que ir em local que eles sabem que é seguro, né? Que é esse caminho que eles percorrem, né? A trilha que ninguém sai, né? Que eles têm. Mas tem uma fala interessante, porque quando o Sadok fala sobre as pedras que caem, ele fala, olha, o meu avô falava que ficava séculos sem explodir, mas quando explode é porque um mal grande está chegando. Olha. Então, assim, ele passa essa sabedoria. Tipo assim, a família dele, pelo jeito, vai passando. São os historiadores, né? Os que passam a tradição. Então, ele já se tocou ali. Quando chegou o estranho, ele já viu que tinha coisa diferente. Quando ele vê essas pedras, ele vê que tem um mal chegando e que eles não vão, né? Eles vão ter que fazer alguma coisa ou não, mas assim... Reflete na natureza, né? Ele já fica de cabelo em pé, já fica, né, assim, prevenido, né? Tipo, vou ter que fazer alguma coisa, vai ter que mudar alguma coisa. Ele não fala isso, mas você vê que a atitude dele já... né, ele já percebeu que as coisas não vão ser mais como, né, foram por séculos, na época do avô, do pai dele, e ele já é mais velho, né, até pela vida toda dele, ele já tá percebendo que vai ter mudança aí, né? Sim. Não, e a gente, enquanto espectador, né, eu sinto isso, pelo menos, a gente torce para que esse estranho, até porque mesmo ele errando, você vê que ele tem boas intenções, porque ele faz aquele esforço, né, quando pedem para ele para ajudar, para a árvore, para curar aquela árvore, você vê que ele está colocando uma força imensa ali e tal, e claro, dá errado, cai o galho, quase acerta a menininha, que é a irmãzinha da Nori, por sinal, né, quase esmaga a Nori, a irmãzinha, então, e fica todo mundo olhando chocado, não é verdade? Mas você vê que é a pessoa que está errando com muita intenção de acertar, né? Dá uma pena desse personagem, né, e tal, que tá aprendendo como utilizar o corpo dele, porque a impressão é que ele tem o conhecimento, só que ele não tá conseguindo fazer isso, né, passar para frente, até porque ele não tem, e é aí que na minha cabeça eu penso que talvez ele fosse um mago, uma pessoa importante nesse sentido, teria que ter um cajado, teria que ter um objeto de poder, né, para poder, porque através do próprio corpo dele, só com as mãos, ele não está conseguindo fazer, né, essa transcrição do poder, né. Não, ele está com boas dificuldades aí, dificuldade de usar o poder, dificuldade de se comunicar, né, tá bem complicada a situação para ele, né. Sim. Mas bom, eu acho que a série já deu indicações narrativas suficientes para a gente pressupor que ele realmente é bom, né? Sim.
Será até... que fariam isso, Marcos? Deixariam ele malvado do nada, assim? Não, seria um erro de roteiro, né? Eu acho que tem um outro ato, não vou sem entregar, que a gente vai falar dele mais pra frente, que é feito por um determinado personagem nesse mesmo núcleo, que serve como um contraponto de um ato bom, mesmo que seja um ato bom desastrado de alguém que não sabe, né, ainda como controlar seus poderes para poder direcioná-los para aquilo que a sua vontade quer, mas a vontade vai aparecer depois, né? O que realmente o estranho quis no momento que ele tocou na árvore, o que ele realmente queria fazer, e a gente vai ver um outro personagem cometer um outro ato nesse mesmo núcleo mais pra frente, que é um ato claramente perverso e que serve de um contraponto pra gente entender bem, né, que quem é bom e quem é mal tá sendo definido já muito claramente, né? Exatamente, concordo contigo. Assim, vamos então lá para Khazad-dûm, na cidade de Khazad-dûm, né? Para que a gente, porque esse episódio tem vários núcleos e núcleos interessantes com coisas interessantes acontecendo, porque você tem ali o Elrond conversando com o príncipe Durin e eles falam sobre o rei, né? E tal, eles estão conversando, inclusive com o rei, né? Que é o pai do Durin, né? O rei Durin III, né? E aí você tem ali esse negócio de promessas, né? O Elrond vem trazendo promessas de riquezas, de suprimentos, né, por séculos, né, em troca desse suprimento de Mithril que eles precisam para poder ajudar o povo dele, né, os elfos a sobreviverem, né. O Elrond está implorando ali para ajuda ao seu povo, né, mas o rei diz que vai conversar sozinho com o filho dele. Quando ele conversa, você vê que o rei fala assim, olha, não tem condições da gente poder fazer algo assim, se arriscar, não é? Ele está, inclusive é uma discussão interessante, eu até quero saber de você, Nilda, porque o filho, né, do rei, o príncipe Durin, ele acaba falando e comparando o Elrond a um irmão dele, como se nascido do ventre da própria mãe dele, né? É essa consideração que ele tem pelo Elrond, né? E o rei fica muitíssimo ofendido, né? Ele até discute essa questão da natureza do povo dele, fala sobre aquilo que você falou que eu achei muito interessante, né? Sobre a natureza da criação dos anãos, né? Como é que eles vieram, por que eles têm essa propensão a ter esse contato mais forte com os minérios e tal, né? Com a escavação, né? Com a geologia, não é verdade? Então você tem esse diálogo que, claro, vai deixar muito frustrado o príncipe Durin, né? Porque ele quer salvar o Elrond, quer poder salvar os elfos, né? Ele entende e respeita a importância, tanto que a gente recorda aquela cena lindíssima dele com aquela árvore, né? Ele conseguiu achar um ponto de luz para poder plantar aquela semente daquela árvore, porque foi o melhor amigo dele que deu para ele, né? Mesmo estando longe, afastado. Mas é estranho porque a gente às vezes começa a ficar com bronca do pai dele, que é o rei, né? Mas assim, o rei também não está totalmente errado, porque o que ele fala, a gente não cava em terreno que não é firme, né? Sim. Tipo, é esse local que tá esse minério, é uma área que desaba. A gente vai cavar só pela ganância de cavar, só porque os elfos pediram, né? Sim. E existe uma rixa entre anão e elfos. Ele até usa uma expressão, né, Nilda? Que os elfos cheguem ao termo de suas vidas, né? Se for o destino deles, né? Que ele fala, os elfos querem enganar a morte, né? Ele acha isso horrível, porque, sabe, você não tem que enganar a morte, se seu destino é morrer e tal. Assim, é uma fala meio fatalista dele, né? E tem toda uma briga dele não querer inovação, ou de ele não querer, né, fazer as coisas, mas também não é uma fala deslocada, assim, sem sentido. Tipo, você vai escavar num local que a gente sabe que é inseguro. É verdade. Né? Assim, é uma cena complicada. Eu gosto que coloca essa questão, porque não é uma questão nessa questão ali dos anãos, não é uma questão de bem e mal. É questão de cultura do povo, coisas que o povo pode fazer e até que ponto eles vão por outro povo, né? Porque quem é amigo do Elrond é o príncipe, o rei não. O restante do povo não. Não, e o rei, ele tem que pensar no povo dele, né? Na segurança do povo dele. Eu concordo demais contigo, né?
Até porque, claro, a gente tá vendo um prequel, então a gente sabe o futuro, né? O que vai acontecer ali. Então você lamenta, você entende, né, as questões, porque a cena é linda. Esse ator que faz o príncipe, né? Até tô com o nome dele aqui, é o Owen Arthur, né? Ele emociona, gente, ele chora, sabe? É uma cena lindíssima. Ele fala, é meu irmão e tal. E o rei ele fala sério com o filho, fala, não importa, não fale isso. Você tem que pensar no seu povo, entendeu? No que pode acontecer com o seu povo. Claro que os elfos, eles também colocaram essa questão como sendo uma destruição não somente do povo deles, e sim de toda a Terra-média, por aí vai. Uma destruição em geral, né? É uma espécie de contaminação. Mas você entende perfeitamente, né? E eu até queria saber, até pergunto para você, Marcos, porque a gente tem aqui a Disa, que é uma personagem que, meu Deus, eu amo de paixão. Mas por que a Disa, nesse momento, e eu queria entender, ela tá tão pilhada, ela é maravilhosa, essa personagem. Ela tá ali batendo ali com um martelo, né? Um machado, né? Essa cena fazendo é a forja. É linda, é linda. É linda, é engraçada, porque um começa a falar que o pai do outro é piolento, sua mãe também é piolenta. Gente, é verdade, sim. Não, eu achei linda a cena, adorei tudo, adoro a atriz, gente. Eu acho ela linda mesmo, sem sacanagem. Eu acho ela é incrível, essa atriz bonita. E ela tem aquele olhão ainda, por exemplo, que botaram uma lente de contato nela, meio amarela. Quem não você entende porque que o Durin tá apaixonado por ela, né? Nossa, porque aquela mulher é maravilhosa. Um mulherão daqueles, né? Aí ela tá brigando com ele, batendo com o martelo, fazendo lá aquela forja lá, e discutindo, e tá metendo o pau no pai dele. Falando assim, o seu pai não quer... tipo assim, ele não compreende a importância de escavar esse mifril e tal. E eu e o Marcos, né, Marcos? Por isso que eu quero dar a palavra pro Marcos aqui também. A gente tentou entender, né, Marcos, por que de repente do nada a Disa virou a nora mais marrenta do mundo, né? A gente sabe que ela tem que ficar do lado do marido dela, que ela quer ficar ao lado do marido dela, né? Isso é claro, né? Até por uma questão dela mesma, né? Ela fica ao lado do marido numa coisa que é importante para o marido, né? Porque ela sabe a dor dele e o que é importante para ele. Mas você ficou assim, a Jandisa, você tá botando muita pilha, né, Marcos? Eu lembro que a gente conversou sobre isso. Eu vejo aí duas hipóteses, né? Isso é um lado a gente já tinha em outros diálogos da personagem, ela dizendo que não se agradava totalmente das decisões do pai, do Durin, né? Do rei. Então ela já chegou a se pronunciar, se eu não me engano, em episódios anteriores, de que isso deixava ela muito descontente, né? E que ela, de certa maneira, achava também que o pai estava restringindo a possibilidade do filho ser mais ativo, né? E tal. Eu não sei. Ou ela tem essa coisa da questão de uma certa ambição natural que os anãos têm em relação a riquezas, a conquista e etc. Pode ser uma influência já do mal que já está perfeitamente instalado na Terra-média, né? E já pode, inclusive ele está impregnado na Terra já. A gente já eu viu lembro que a Nilda falou sobre isso, né? Também essa espécie de contaminação moral, né, que vai acontecendo aos poucos, né? Sim. E pode estar afetando a mente das pessoas, o discernimento das pessoas, inclusive das pessoas muito boas também, que é o grande poder, talvez, que esse grande mal tem, é de turvar o discernimento de quem é bom. E isso, né, é muito complicado, né, porque você faz o herói se desviar, né? E também tem essa questão na literatura que o Tolkien e a série, na verdade, mais principalmente pode estar se referenciando, dessa questão do herdeiro, do príncipe relutante em desafiar o pai para ascender ao trono e da postura da mulher, né, da esposa, ou no caso do Alexandre o Grande, por exemplo, da mãe, que servem como um impulso, né? Para que o cara tome decisões que ele sozinho não consegue. Pode ser também, mas eu queria ouvir a opinião de vocês, na verdade, que eu fiquei em dúvida também. Eu acho que a série deixa a gente meio que na dúvida, mas, por exemplo, a Disa, ela você pode ver que ela é bem proativa, e ela, se não é pelo marido dela e por ela, tipo, sabe, queria deixar um nome também, sabe, de que nós fizemos isso, de que você não é um príncipe que só baixa a cabeça e obedece tudo que o pai faz.
né? Porque isso também é ruim para um herdeiro. Não vou dizer Sim. assim enfrentar o pai, mas se o príncipe não tem personalidade própria, né? Também ele não vai ser tão respeitado depois. Né? Quer dizer, são muitas camadas, né, nessa coisa, porque pode ser várias coisas e pode ser todas elas. Pode ser ela um pouco mais corrompida, pode ser ela realmente agindo como uma nora que fica, olha, o sogro não é tão bom, certo é minha mãe, entendeu? Sabe? Nossa, esse diálogo da mãe deu risada também, né? Mas a gente sabe que isso acontece, né? Então pode ser uma briga, uma coisa em relação a isso. E ela quer realmente, porque ela vê que esse Mithril, se os anões estão, se os elfos estão oferecendo, que eles oferecem o quê? 5 séculos de comida de graça para os anões em troca, assim, não é de graça, né? Em troca do metal, né? Quer dizer, ela falou, pô, os elfos estão querendo isso, não é só salvar os elfos, tipo, isso vai ser bom, porque se a gente não vai precisar sair para negociar a comida, eles vão poder minerar e fazer as coisas deles com mais tranquilidade, né? Sim. Toda história tem seus perigos, né? Sim. Então, assim, tem muita coisa em jogo aí, né, pra pensar, e ela, pelo jeito, tomou o lado da mineração, né, de minerar esse minério, o Mithril. Uhum. Eu quero fazer negociata com os elfos, porque você assinar contrato com um povo que é imortal, o cara fala, não, eu te dou essa concessão por 1000 anos, eu sei que é pouco, mas vai ter que servir. Não, tá bom, né? Mas já pensou se a comida é só lembas? Aí danou-se, hein? Lembas, que eu lembro do Sam e o Frodo, lembas de dia, lembas de noite, lembas. Né? Claro que é comida de viagem, então a gente tá brincando, mas é engraçado, né? Se parar pra pensar, falando, meu Deus, aí chega um carregamento de lembas que não acaba nunca mais, né? São 5 séculos de lembas. Mas são muitas coisas bonitas que acontecem aqui. Claro que a gente ficou se perguntando sobre a Disa e por mim eu fico torcendo por ela. A cada momento que ela aparece na tela eu fico na ponta do sofá, que eu adoro essa atriz. Mas tem muitas cenas bonitas, assim, inclusive da relação mesmo do Elrond com Durin, né? Porque eles têm uma despedida, né? Ele vai contar pro Elrond e falar, ó, Elrond não tem condições, o meu pai não aceita, né? E depois que ele tem essa discussão com a Disa, porque o Elrond devolve aquele pedaço de Mithril, né, que ele deu, e ele fica bravo e ele joga na mesa, assim. Só que na outra extremidade da mesa tem a folha. E aí você vê a folha no mesmo momento se transformando, né? Ela adquirindo saúde, saindo aqueles veios escuros. Então você vê que é uma prova física, né? Uma prova ali mesmo, né, tangencial, que você vê que que funciona, né? E eles querem de qualquer maneira. É o que faz o Durin chamar novamente o Elrond, né? Você termina a cena com ele chamando, ó, Elrond, né? Volte, vai embora, né? E tal, né? Porque a gente vai ter aqui um outro segmento que vai voltar para as ruínas carbonizadas, mas eu acho que esse pequeno gostinho que a gente teve dos diálogos aqui de Khazad-dûm é muito bonito, né, Nilda? Sim, e aquela coisa, eles falam de novo da amizade, eles não sabem quando vão se ver de novo, eles se despedem, aquela coisa toda, aí daqui a pouco, Elrond, volta aqui, peraí, aconteceu um negocinho aqui, né, você fica imaginando que eles vão, né, falar, tipo, tem uma prova ali da coisa que tá acontecendo, né, porque antes era uma suposição, agora é uma certeza de que aquilo ali vai funcionar. É verdade, com certeza, né? Pois é, esse episódio vai pontuado, é claro, com muitas cenas desses segmentos aí, das terras do sul carbonizadas, pegando fogo, né? Aí você vai ter 2 núcleos que... isso é uma crítica que eu faço ao episódio, acho que o Marcos vai concordar também, é que por algum motivo o Theo e a Galadriel se separam, né? Daquela galera e ficam para um lado e o pessoal fica para outro, né? Você vai ter o Theo com a Galadriel, que tá ali, inclusive... na Terra das Sombras, né, que você vê que ela tá encorajando ele a andar e tal, e ele fala para ela que... Ela fala sobre o passado dela, não é verdade? Essas questões até que você mencionou, não sei se é nesse momento, mas eu creio que né, Nilda, que ela fala do marido dela, né, e tal, que ela fala... A gente descobre que ela é casada, e que ela já é casada, e na verdade ela, tipo, deve estar o quê? Uns 3 séculos sem ver o marido? Sei lá quanto tempo tá... Mas assim, é interessante, e aí que eu fico... Porque assim, depois de toda a cena que a Galadriel vê e tal, aí o único outra pessoa que ela encontra é o Theo, eles vão conversando e tal, e
e você não sabe direito como que vai acontecer. Não é exatamente agora, mas ela começa a orientar ele e tem uma mudança de postura nela, nesse capítulo, que você fica, gente, mas cadê aquela Galadriel que eu sou superior a todo mundo, que eu vou ela tá meio estripar os deprimida, orcs? parece, tá meio chateada, né, e tal. Ela muda completamente, assim, eu falei, gente, ela foi queimada no fogo, parece que renasceu, porque ela nessas cenas com o Theo é outra pessoa. Não sei se vocês ela tá mais perceberam humilde, isso. né? Eu senti que ela tá mais humilde. Ela continua meio... Não sei explicar, sabe? Como se ela não tivesse muita agência dentro das questões. Eu fico com a impressão que a rainha tá ajudando muito mais pessoas e tal, que até inclusive se feriu, e ela tá meio em choque, né? Tanto que eu acho que esse desabafo que ela tem com o Theo, ela fala da vida dela, do passado dela. A gente, caramba, é a primeira vez, porque todo mundo se pergunta até esse momento, pô, e o marido da Galadriel, que é Celebrimbor, né? O nome dele, né? É Celebrimbor, né? O nome dele. Não é o Celebrimbor, não. Não, é... Celeborn. Celebrimbor é o tio do Elrond lá que vai fazer os anéis. É muito nome esquisito, né? Que a gente não consegue nem decorar. Deixa eu falar uma coisa. Por muito tempo, assim, o pessoal, os fã-clube que participa, nem todo mundo sabe falar direito. E demorou pra... Nem todo mundo conseguia fazer as coisas. Então, muita gente chamava ele de Celeborn. Eu também, na minha cabeça, quando eu tava lendo, era Celeborn. Aí, numa conversa, uma vez, um cara falou Cebolão. Quando eu vi a cena dela falando que o marido dela sumiu, eu já postei. O que aconteceu? Mataram o Cebolão, mas só quem é daquela época e sabe dessa história, entendeu o que eu tava falando. Mas eu vou assumir pra vocês que a gente é assim, né? A gente fica, às vezes, que nem aquele pessoal que não sabe usar aquele monte de garfo e faca diferente em jantar, vendo a pessoa pegar primeiro pra depois você copiar, né? Porque eu vi alguém num vídeo do YouTube chamando ele de Celebrimbor, negócio assim, o Celeborn, negócio assim. Eu falei, opa, então esse CE tem som de quê? Né? Aí ficou na minha cabeça registrado, né? E tal, porque eu chamava também errado e agora você viu que eu falei um nome muito louco, que nem é do cara, né? Não, então... Tem um outro personagem do Senhor dos Anéis que ele é um dos mais antigos, acho que ele é mais velho que a Galadriel, que é um cara que faz navios, mora no porto e tal, que é o Círdan dos Portos. Bom, meio mundo chamava ele de Círdan, né? Aí a gente chamava ele de Sidão. O Sidão lá dos portos, que não sei das quando até você descobrir que é Círdan, não pode mais chamar ele de Sidão dos portos. Isso né? De quê, né? Então, assim, gente. Todo mundo passa por essa fase, a gente esquece, porque não só é uma língua inventada, não é só outra língua, que é uma outra língua inventada. Né? Então fica difícil. Eu sempre brinco assim, eu falo na TV, como a pessoa não vai saber falar meu nome, fala assim, você não tem a moral de me corrigir, tu não fala Angélica direito, vai falar Angélica, ou vai falar outra coisa qualquer, né? Mas assim, eu queria até te perguntar, Nilda, aproveitar antes da gente sair e mais pra frente aqui no que tá acontecendo nessa região, esse negócio da Galadriel agora falar que é casada e tal. Como é que pode ser na tua cabeça, que entende muito dos livros, essa dinâmica? A mulher tá anos e anos viajando como comandante e tal, voltou para casa. Cadê o marido dela? Não teve uma cena com o marido dela na série até agora. Não teve, tanto que eu tava reclamando até o episódio passado. Cadê essa que ficava cena que parecia cena romântica com um humano, ninguém falava. Pô, ela teve mais carinho com o Elrond, tá abraçando o Elrond do que com o marido, porra. What the fuck, né? Que é isso? Não, tipo, quando mandam ela pra Valinor, né, de volta, ninguém falou do marido dela, tipo, você vai de volta, ninguém, sabe, não tem nenhuma cena, olha, assim que seu marido aparecer, a gente avisa ele, sabe, não teve tipo, eu mandar a mulher pra Valinor, cara, que ela nunca mais vai voltar, ninguém falou uma palavra. Ô Galadriel, saca só, tu tá sendo mandada pra Valinor, mas eu falo pro teu marido que tu foi, tá? Porra, não teve um diálogo o roteirista da série, você tá de sacanagem com essa cara, né? Não, ele tava de sacanagem com os fãs, porque os fãs estavam de cabelo em pé, cadê essa Galadriel que não tá nem namorando ainda? Aí de repente, eu sou casada. Aí, oi! Oi! Pô, né? Mas assim, cara, eles têm essa dinâmica de ficar longe muito tempo. Isso não é
Não é porque raro. pra eles não o é tempo é uma raro. coisa meio relativa, inclusive, né? 20 não anos, 30 anos, um século, sei lá. tipo assim, logo assim que eles são recém-casados elfos, eles ficam vários anos, séculos juntos, tal. Seria lua de mel. Mas depois, se há essa separação, e eles não deixam de ser casados, mas é outra dinâmica, porque eles não vão morrer. Tanto que você tem casos, por exemplo, tem caso de elfas que casam com humanos. Uhum. Mas elfos que casam com humano, com mulher, você não tem relacionado. Por quê? Tem um caso de um elfo que se apaixonou por uma humana, não consigo lembrar o nome agora, tá? Isso é relatado naqueles livros que não foram publicados, nem nada, tá? Mas tem uma pequena história. E acontece o que com ele? Tá, mas eu vou lutar uma guerra ali, fazendo não sei o quê, daqui a pouco eu volto. Quando ele volta, ela já tá com 70 anos. Tipo, oi, Olha, eu não queria dá mais, rir, meu mas querido. é difícil, né, Acabou, cara? Complicado. sabe? Cansei Não, de e a gente esperar. tem o exemplo aqui, né, o Arondir, gatíssimo com a Brownie, né? Cara, se ele for embora do nada, ele cismar que 70 anos é pouco, ele chega, a mulher tá uma senhorinha, já tá morta, enterrada. Então essa dinâmica do tempo, elfo com elfo, você até entende, né? Mas eu acho que a série meio que jogou essa bomba no nosso colo, num diálogo assim, sabe? Do nada, como se não fosse nada. Sendo que pra quem lê os livros, e, poxa, eles estão falando pro fandom também, né? Eu tenho o legendário todo, que todo mundo fala o tempo do legendário e tal, né? Então, eu sei lá, acho que ficou um pouquinho mal explicado, né? A gente elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar, né, Nilda? Mas assim, o que eu falei, primeiro tem todo ela falando pra ele que ele não pode se deixar contaminar, porque ela fala que os orcs, né, quando ele deve ter o quê? Uns 15 anos, né? Uhum. O Theo. Quando eu tinha a sua idade, os orcs nem existiam ainda, né? Eu acredito que não devia. Ou pelo menos ela não conhecia, porque ela morava lá em Valinor, né? Se existia orc, ela nem sabia ainda da existência, né? Mas assim, ela conversa com ele, fala pra ele não deixar o mal contaminar o coração dele. E aí, eu penso, mas no episódio anterior, esqueci o nome agora do cara lá, Quem, o do elfo? malvado lá. O taberneiro malvadão, sei. Não. O Ardar. O Eidar. O Eidar fala pra ela que ela tá contaminada com o mal. Né? E ela tem uma atitude até o episódio passado que ela, vou matar, vou destruir, não quero conversar, quero ir logo pra guerra. E de repente ela fala pra ele, você não pode deixar seu coração ser contaminado, porque isso vai te levar pro mal. Aí, oi? Parece que a explosão ativou alguma coisa. Quem é essa Galadriel aí? Não. Cadê? Será? E a gente também pensa, depois de ela ter presenciado toda essa destruição, para ela estar mais determinada ainda em destruir esse mal a qualquer custo, né? Já que ela viu a extensão do dano que ele pode causar, né? Eu não digo que ela não esteja determinada, mas sabe quando você vê essa mudança de atitude, ela não fala com ele com soberba, ela se propõe meio que a ensinar ele a ser, sabe, a ser simpática a ele. Sim. Assim, ela tem um ótimo diálogo com ele, com o Theo, né? Sim. Com os outros humanos ela não tem essa paciência. Não sei se é porque ele é criança, não sei. Eu acho que faltou ter essa construção de uma forma mais meticulosa ao longo dos diálogos e atos dessa personagem para ela chegar nesse ponto, né? Sendo que o Theo também, na verdade, teve uma mudança considerável, né? Mas eu acho que a mudança dele, ele estava meio que seduzido pela ideia do mal, do poder, enfim. Mas ele acaba, né, vendo do que esse grande mal é capaz da destruição. Acho que isso curou isso nele de uma vez, né? E o Theo é um adolescente humano. Aquilo que eu falei, ele deve ter no máximo uns 15 anos aí. Nessa história. Sim, é um menino, é um adolescente, assim. Tem muito medo de ter perdido a mãe, né? Ela é uma elfa que tem aí uns 2, 3 mil anos já, gente. Já era pra ter aprendido essas coisas, né? É a pessoa que do alto dos seus 3.000 anos, né? Tudo parece você até entende, né? Que talvez essa seja a intenção das pessoas quando estão dirigindo essa atriz. Que caramba, gente, ela é uma tremenda atriz. É isso que deixa a gente mais, né? Porque o nome dela é Morfydd Clark, gente. Procure os filmes dessa atriz, né? Eu acho que ela tem muita coisa para entregar ainda enquanto atriz.
de boas atuações. Mas aqui eu acho que ela está sendo mal dirigida, entendeu? Então, não estão dando para ela as dicas certas. Então falaram assim, você tem que ter cara de paisagem o tempo todo. E agora tu tem que ter cara de sofrimento. E eu acho que não é bem assim, porque a Galadriel, que as pessoas conhecem, que claro, é uma grande atriz que a interpreta, ela tem muitas nuances, ela é misteriosa, ela é sombria, ela é gentil, ela é amável. Então tem muitas coisas e tal. Isso daí também, essa bagagem artística, é feita ali para quem está te dirigindo. Se você não tem um bom diretor de atores, né, que ele conduz o ator e fala, não, você está em um compasso só, não pode ser esse compasso somente, que isso vai irritar o espectador. Então acho que faltou isso também, porque a atriz eu gosto bastante, a personagem, acho que ela tem muitas nuances, então, para entregar. Aqui ela tá deprimida, você vê que ela tá deprimida. Antes ela era insolente, ela era altiva. Aqui ela se encontra o tempo todo deprimida e se sentindo absolutamente culpada pelo que aconteceu. Não à toa, porque mais para frente a gente vai falar sobre isso, que quando ela encontrar a rainha regente, ela vai pedir perdão e tudo, né? E aqui ela tá junto com o Theo, tentando se esconder, porque já caiu a noite, e os orcs estão nas florestas, né? Então tá escondida com o Theo. Aliás, rapidinho, Nilda, a palavra, rapidinho. Tu reparou que tem uma cena muito parecida, porque a série faz isso, com aquela cena lá do filme dos hobbits se escondendo nas raízes da árvore, né? Sim. Dela com o Theo, né? Ela escondidinha nas raízes e os orcs acima com tochas e o orc parado cheirando, né? Então é uma cena muito parecida com aquela cena mais à frente, né? Sam e o Tuck e tal, né? Escondidinho. Tem uma outra coisa que você falou da culpa, né, dela, porque o Theo fala que ele também se sente culpado. Por quê? Porque quando quase mataram, o Aider falou para matar a mãe dele, foi que ele entregou o cabo lá da espada pro Aider, né? Aí ele fala, a culpa foi minha porque eu causei isso aqui, né? Daí a Galadriel fala, não, a culpa não é sua, porque ela também leva um pouco a culpa para ela. Pro lado dela. Talvez ela esteja assim, porque aquelas palavras do Aider pegou pesado em cima dela, né? De falar que ela tá indo pro lado do mal. Aí acontece todo esse desastre. Eu acho que foi um baque para ela de acontecer isso. Eu acho que como construção no personagem para uma série, até é interessante isso acontecer, sabe? É que aquela coisa, como a gente já sabe, eu fico meio brava porque isso deveria essa mudança poderia ter começado a acontecer antes, né? Vai ser, se ao ponto de virada é agora essa explosão, beleza. Agora a Galadriel vai começar a escutar as pessoas ou a ser mais paciente, eu não sei, né? Mas parece que agora vai ser o ponto de virada dela, vai começar a virada dela, né? Sim. Mas eu falei, é muito diferente, porque no episódio passado ela tava colocando a espada vou matar você, vou matar os orcs, não vai existir mais orc no mundo. E o bate-boca na internet, hein, Nildo? O pessoal falando que Galadriel como é que é? Supremacista branca. Supremacista branca. Mas tava rolando altas tretas. Aliás, a internet tá tretando bastante, hein? Parabéns. Até falei com saudade no Twitter. Gente, que saudade. Antes que as tretas da gente, né? Fosse só isso, né? Game of Thrones. Que saudade disso, né? Não... É aquilo, como eu li até assim, como o Twitter não dá para explicar tudo, né? Mas é uma coisa que eu já estava falando desde o primeiro episódio. Esses elfos, no primeiro episódio, tem alguns elfos que acham os humanos inferiores, né? Por quê? É aquilo que eu falo. Não é porque e é um pouco o retrato do europeu. Não é porque o europeu não é nazista e não quer te enfiar num campo de concentração que ele é menos racista em outras coisas. É claro, sim, né? sim. Aqui no Brasil a gente tem, sabe, sim, porque o racismo ele tem várias camadas e tem algumas camadas que são aceitas, né? Principalmente verdade. quando você está em frente a um mal muito maior. A gente tem aqui no Brasil um fenômeno do nazista que não quer ser chamado de nazista, né? É o neonazi que não quer ser chamado de neonazi, por aí vai. Ele fala, não é nada disso. Você tá falando que eu sou a favor do Hitler? Eu não sou. Aquele mas racismo... a gente vai pra política de novo. É aquele racismo que, assim, eu sou tão legal que eu vou tratar você quase como se você fosse igual a mim. Então, esse tipo de racismo, essa pessoa, né? ela não é malvada em si. Se ela vê sabe, se ela vê uma cena claramente racista, aquela coisa escancarada, ela vai se horrorizar, entendeu?
Mas ela não percebe, às vezes, os pequenos racismos. Tipo, quando você tá na rua, você tá no shopping, você sempre acha que aquela pessoa mais escura é o segurança, é o... Nossa, quem tá te servindo, assim, né? Então, e isso é uma coisa que tem gente que você sabe que é gente maravilhosa, gente que não se vê uma pessoa nazista vai combater, mas a cabeça... Mas é o tal do racismo estrutural, isso é estrutural. Então, assim, ela tem muito disso. Então, assim, ela se considera superior, porque ela vive mil anos, viu as árvores de Valinor, ela é super iluminada, eu vim aqui para salvar esse povo, porque eu sou a salvadora, a grande salvadora branca. Isso é um racismo. Ela é, mas aí sim, que tá, mas aí quando se a pessoa é inteligente, tem que pegar a obra, é assim que a gente faz para analisar. A gente pega a obra, fala, nossa, essa obra ela tá contextualizada de que ano em que ano? Qual o recorte social de cor e raça do autor? É assim que a gente faz, porque a gente brigar entre a gente, ok, a gente pode até chegar em algum ponto, ou pode não chegar em nenhum ponto, né? Então talvez seja interessante a gente sempre tentar pegar o produto original e tentar analisar da onde esse produto original ele está o que ele está remetendo, qual é o recorte de época, o que se entendia, né? Então é por isso que é legal a gente falar sobre isso, porque a série é um retrato do conteúdo que já existe, né? Ou do que se entende, né? Ela é uma coisa que se achava aceitável até um tempo atrás, da pessoa branca que vou lá salvar os pobres, sabe? Sem escutar muito isso. A Daenerys Targaryen, lembra? Então, a Galadriel é um pouco isso, e ela está crescendo, porque assim, a Galadriel, ela tem uma coisa que ela se acha culpada por ter saído de Valinor também. Ela tem muita culpa dentro dela. Sim. E ela tá trabalhando isso. Eu acho que a partir daí você vai trabalhar um pouco, mas ela permanece na Terra-média depois de vários fatores. Ela permanece como penitência. Aquele local que aparece lá no Senhor dos Anéis, que ela mora, Lórien e tudo mais. Ela vai morar com elfos que perderam o reino, um monte de coisa. Ela está se penitenciando. Ela não se dá o direito de ir para Valinor até ela achar que não tem digna, mais, né? Essa ganância dentro dela. Que é aquela cena do primeiro filme que ela vê um anel e ela fica assim, parece o Munhadriel. A gente já sabe que fica... Tal, que ela baixa, a ganância baixa ali nela e ela consegue não ceder. Sim. Então, assim, ela tá num processo, e essa série mostra muito esse processo que ela tá. Agora, que eu falei, teve a briga no Twitter, aquela moça, pelo menos a que eu li, né, ela não está totalmente errada de tudo. Só que, assim, é claro, você vai dizer, olha, ela é porque ela fica chamando eles de orc e não de uruk. Então isso é uma prova, sim, isso é uma prova de racismo. Mas a gente também sabe, eu sei por experiência, que tem muita coisa que acontece assim, olha, tá bom, eu não vou mais chamar você assim, vou chamar assim. Tá, beleza. O que mais você vai fazer? Nada, só vou mudar o jeito que eu te chamo. Né? Porque para aparecer bonito na foto, né? Para falar assim, olha, eu vou mudar o meu vocabulário, eu vou ter todo cuidado com o meu vocabulário. E detalhe, eu não estou querendo dizer que isso não seja importante. É legal a gente comentar. Sim, mas você tem que, dentro de si, tentar entender, primeiramente, que a gente vive racismo estrutural, sim. Então você vai ter que desconstruindo aos poucos dentro de ti coisas que te dão gatilho do racismo. Porque as pessoas às vezes são racistas, elas nem acham, como tu falou, que estão sendo racistas, né? Então elas acham que estão fazendo coisas boas, às vezes, dependendo do caso, né? E é o que a Galadriel faz muito. Mas, por exemplo, eu vou falar a questão da palavra, por quê? Porque eu peguei a primeira onda do politicamente correto, que foi muito ruim, por quê? Porque, porque as pessoas ficam, por exemplo, aqui no Brasil, você não pode usar a palavra mulato, porque é isso aqui. Beleza, paramos de usar a palavra mulato, ninguém mais usa, isso é uma palavra horrorosa. Você inseriu as pessoas negras e pardas no mercado de trabalho? Não. Você começou a colocar mais pessoas negras no audiovisual? Não, até diminuiu. Mas a palavra mulato ninguém mais usa. Não, a gente chegou num ponto, num ponto que a pessoa não usa mais a palavra mulata, mas vai lá e vota 22. No cara que fala publicamente que nos quilombos as pessoas não servem nem para se reproduzir. Então é assim, gente. É por aí. Desculpa a gente dar esse... Né, paramos aqui para falar sobre isso, mas é importante, até porque essas discussões ficam pululando, né, Nilda? Fica aquele reme, né? Não, eu gostei quando a moça levantou a questão, né? Mas depois eu postei, gente, porque ela colocou, os orcs os uruks são os refugiados. Só que assim, eu não gostei muito dessa comparação com refugiados, apesar de até certo ponto eles podem ser considerados refugiados, porque você pode colocar, se
todo refugiado é igual os orcs ou uruks, então quer dizer que os refugiados são ruins. É uma faca de dois legumes, né? É uma faca de dois legumes. Porque você tem que tomar cuidado quando faz as referências. Claro, a gente tem que... Até porque o audiovisual é muito isso, né? Visual. Então você pode ter... também tem isso. As pessoas comentavam, por exemplo, que as vilãs da Disney, todas elas são gordas. Por exemplo, aquela lá da Pequena Sereia, sim, inspirada naquela atriz maravilhosa Divine. Entendeu? Mas é uma mulher gorda. Então o que tá dizendo? Tá ensinando as crianças a serem gordofóbicas. Não, e um monte de vilão gay que tem. Da semiótica. Mas ao mesmo tempo a gente tem que tentar... Como é que eu posso explicar? A gente tem que tentar entender as coisas, problematizar, mas também tomar cuidado para a gente não acabar botando mais preconceitos dentro de uma outra questão, entendeu? É que ver todas as camadas, todas as cores, todos os tons de cinza, os tons de amarelo, é complicado. E a gente, infelizmente, nós somos criados vendo muito só no preto e branco. Tentamos mudar isso para que você veja todos os aspectos de cores, de cinzas e tudo mais, mas você tem uma resistência muito grande a isso. Tem pessoal ainda que enxerga nos tempos de bem e mal e acabou, sabe? Ou os nós contra eles, né? Tá. A obra de Tolkien é o bem contra o mal, mas assim, os elfos não são perfeitos, gente. Apesar dos filmes do Senhor dos Anéis dar a impressão de que os elfos são perfeitos, os elfos, eles travaram guerras, entendeu? Que eles se mataram. Sim. Eles mataram elfo contra elfo antes disso acontecer. Eu acho que a gente pode fazer várias leituras, né? Uma das leituras, como a Nilda mesmo falou, dessa moça, não deixa de ser válida também. É um dos aspectos que você pode abordar, como você mesma falou, né? Você tem o recorte da época em que a pessoa viveu, do fato da pessoa ser branca, europeia, quem escreveu. Então há elementos disso mesmo, né? E tudo. Mas também a lógica interna desse universo é diferente do nosso, né? Você pode fazer comparações, mas elas não são absolutas, né? Entendi. Só mais uma coisa. Quando eu vi toda aquela cena, né, dos órgãos, é o que eu falei do outro episódio. Você tem que ver. Os caras, eles têm o direito à liberdade e querem o canto deles. Como é que eles vão fazer o canto deles? Causando um desastre ambiental terrível, matando os outros, blá, blá, blá. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado nisso. Tipo, você pode ver alguns parâmetros ali a Galadriel está sendo supremacista e tal. Tem um pouco disso no discurso dela, entendeu? Mas porque é um personagem que está em construção. E a gente talvez tenha que levar isso, eu espero que a série leve a isso, para mostrar como uma pessoa pode mudar. Inclusive ela, né? Claro, pode mudar para melhorar toda essa relação, porque ela tá do lado de bem. Mas sabe assim, quando a gente vê, eu vou falar, agora estamos num momento político meio complicado, então você pega, eu conheci muita gente que tinha uma fala, vou falar assim, o Felipe Neto, né? O que ele falava há 10 anos atrás, não tem nada a ver com o que ele fala hoje. Então a pessoa pode mudar. Eu ainda tenho críticas a ele, mas, gente, o que esse rapaz mudou? E não é porque ele veio eu tenho críticas esquerda, até né? a mim mesma, inclusive enquanto uma pessoa que participa de um podcast, as minhas falas, eu lamento muitas coisas que eu falei, eu já fiz. Eu não sou uma pessoa perfeita e eu acho que a gente concorda, nós somos 3 adultos aqui, nós todos somos seres humanos em evolução, né? Cada dia a gente tenta melhorar mais um pouquinho, né? Então, claro, isso, as pessoas também acham que isso daí às vezes também contamina, sabe? Essa briga, fica essa briga toda. Tem gente que fica bravo porque tu tá assistindo e tá gostando, sabe? Fica, que nem eu falei, esse reme-reme, né? Mas eu gostei muito do que você colocou, Nilda, que o Marcos colocou. E vamos lá, vamos em frente aqui, comentar aqui, para que a gente, né? Como eu falei, a gente tem o Theo e a Galadriel caminhando. Eu até me antecipei um pouquinho, eu tô lendo aqui o texto, que a gente segue um texto direitinho, né? Esse negócio dela falar do marido e tudo, é até uma cena mais adiante, justamente quando tá escuro, né? Você vê mais à frente também, porque você vai ter, paralelamente, a rainha regente se movendo, né, a cavalo junto com o Elendil, né? Perguntando se o acampamento não está muito longe.
E aí sim a gente vai descobrir que a rainha perdeu a visão, porque o Elendil começa a perceber que ela está parada. Tem até um momento que eles colocam isso de uma maneira bem clara para o espectador, né? Ela quase bate a cabeça dela no galho, né? Passa bem rente ao rosto dela, da atriz. Aí ela fala que enxerga tudo cinza. Ela pergunta como é que está o ambiente, está tudo cinza. E aí ela fala para ele, mas segue adiante, para as pessoas não se apavorarem, né? Não ficarem nervosas, né? E aí você descobre que a Míriel, bem que o pai dela falou, né, o Nilda, que para ela teria somente tristeza, né? E escuridão, ele fala isso, escuridão. Né? A gente só não consegue entender, às vezes, a palavra do profeta, né? O profeta vai ter escuridão lá na frente. Você pensa, ela vai morrer, não, ela vai ficar cega, né? É interessante. Mas fora isso, tem uma cena anterior que ele vê um pessoal com um cavalo do Isildur e o Elendil pergunta, cadê meu filho, né? Gente, e aí onde é que foi parar? E ele... Eu não sei, porque a cena fala que ele fala assim, não, eu vou aonde ele tá, onde vocês deixaram, dá a entender de que ele vai correr para salvar o filho. Aí passa mais um pouco, ele tá caminhando com ela, né? Porque essa cena vai alternando, né? Entre a Galadriel e a rainha, né? E o pessoal ali, eles vão alternando. E aí, depois, quando aparecem de novo, ele tá junto com a rainha. Então, tipo, ele não foi lá, mas assim... Sim. Provavelmente convenceram ele que não adiantava ele ir lá pro meio do fogo atrás do filho, né? Porque tá... Mas não é estranho pra você? Não ficou estranho pra ti? Porque a gente viu que o Isildur tava vivo. E não pareceu, não ficou claro pra mim que ele estivesse correndo o risco de morrer. Entendeu? Parece que ele conseguiu se safar. E aí depois ninguém acha o Isildur. Estranho, né? Estranho, Mas a cena final é quando desaba o telhado, a gente não sabe, né? Se ele sobrevive. A gente sabe porque a gente sabe que ele vai, né? Enfim. Sim, aprontar poucas e boas ainda. Porque ele aparece na cena inicial do Senhor dos Anéis. Verdade. Ele aparece lá, na cena inicial, com o Elrond gritando, Isildur! A melhor cena. Isildur! Pois é, então é triste ver o que acontece pra Míriel, né? Que ela é uma pessoa muito digna. Essa daí, ela até enquanto a Galadriel tava meio em choque, né? Triste, apática, ela tava correndo, dá essa impressão, tá toda suja, descabelada, ela tá tentando ajudar de qualquer maneira, acaba perdendo a visão. A gente tem também aqui, e essa cena eu acho que eu vou falar dela completamente para ficar mais fácil pra gente, a continuação dos hobbits. Você vai ter ali o estranho sendo expulso, né? Porque o Sadok vai falar para ele, vai dar um papelzinho, olha, você segue esse mapinha aqui, tá? E vai porque, né, sabe como é que é, não tá dando certo, né? O problema não é você, somos nós, não é brincadeira, né? É a gente, aquele término de namoro, né? Que fica falando, sabe como é que é, segue em frente. E claro, é uma cena interessante porque você vê que eles vão se arrepender. Porque a noite vai chegar e tal, vou falar da cena completamente. E vai passar a noite, e quando chega amanhã, você tem a menina, que a Papola é muito fofa, né? A Papola tá comendo a maçã toda contente, amarradona, e a Nori acorda, fala, você tá comendo a maçã é nossa comida e tal. Aí ela fala, não, levanta aí que você tem que ver, né? E cara, todo o campo tá uma profusão de flores, de frutos, né? Então até as plantações próximas cresceram, né? O poder do estranho é tão forte, mas tão forte, né? Que você vê que, caramba, ele tudo ali, né? Foi curado, né? E tal. E elas, claro, se arrependem, né? E ao mesmo tempo você tem uma cena linda, né, Nilda? Eu vou falar dos outros núcleos, mas a cena deles enchendo as carroças, todo mundo enchendo de maçã, tem maçã para tudo quanto é lado. E tal. Parece que tem umas outras coisinhas lá, mas o grosso mesmo é maçã, né? O grosso é maçã. Vamos comer maçã até fazer bico, malandro. E tal, né? E, cara, vai ter até a aparição dos personagens aí. E que você fica pensando, cara, parecem personagens que estão seguindo o estranho, né? Porque ele se arrepende, o estranho foi embora. A Pop e a Nori estão lá, a Nori vai atrás. Aliás, o jeito como a cena é construída, você tem até a impressão, você fica com a impressão que a Pop, ela é pega, né? Porque ela tá lá colhendo, lá tá num riachinho, tá com uma cestinha, só que ela desaparece. Só que, né, pegadinha do malandro, né? Foi a Nori que segurou ela
e tá lá tentando ver aquelas pessoas, né? Que são as pessoas que são chamados ali de o Nômade, o Deduiler e o Ascetic, né? O Deduiler é o morador, né? O residente, negócio assim, né? E tal. Aquele povo que parece que é de uma religião estranha, né? Porque que não parece que parece que é uma sacerdotisa e seus guardas, né? Dá a impressão de que é isso. Diz aqui que são 3 mulheres enigmáticas. Então parece que são todas mulheres mesmo, e elas estão seguindo estranho, e tem aquela face, né? Elas estão cheirando, estão tocando a flor que nasceu da árvore e tudo, né? E, cara, é muito triste, porque o desfecho disso, se a gente tem uma cena muito contente, a gente vai ter cenas tristes aqui, porque o pai vai né, correr para tentar ajudar as meninas, mandar as mulheres irem embora, com aquela tocha, né, e tal, falando assim, sai de perto da minha filha, e tal. Só que ela apaga, né? Tem um poder forte, ela, e toca fogo em tudo, cara. Dó. Não, por quê? Porque a Nori se revela pra elas, porque a Nori percebe que elas estão indo atrás do estranho. Ela quer fazer aquela pegadinha. Dela. Não, foi lá pro outro lado. Tadinha. Não sei. E ela percebe logo de cara que não é coisa boa aquele pessoal, senão ela teria falado, não, ele foi por ali, né? Se ela... Enfim... Aí você vê aquele monte as carroças que tava cheia de comida, porque assim, eles chegaram lá, boa parte da comida estava queimada por causa das pedras. Aí o estranho conseguiu fazer aparecer mais comida. Aí eles encheram as carroças de comida. Aí vem essas mulheres aí dessa religião estranha. Eu tô chamando de religião, mas eu não sei se é religião, tá, gente? Nem eu também tô. Porque uma delas tem uma roupa que parece daquelas sacerdotisas gregas, mas não sei se é isso, porque... Aliás, o figurino é lindo, hein, gente? É um enigma muito estranho ali. Elas tacam fogo lá na comida toda, gente. Eu adorei que você chamou de Enigma, já me lembrou aquela banda lá, lembra? Enigma? Aquela... Se a gente for pensar, o próprio nome desses personagens já evoca a questão de um culto. O asceta fala por si mesmo, né? O ascetismo é... É o Hellraiser, cara. Uma espécie de sacerdotisa, que é a residente, né? E o nômade é nômade porque tá procurando o astro, né? Que indica ali a constelação, que indica a chegada de uma divindade, né? Sim. Então, tá toda a cara que eles até simbolicamente estão representando um culto mesmo, né? Olha, eu não sei o que eles querem fazer. Claro que a gente não vai descobrir até o final dessa temporada, né? Se for nessa temporada, né? Não, acho que a gente não vai descobrir. No máximo eles vão chegar até o estranho, porque como só tem mais um episódio, a gente aqui tá gravando o penúltimo podcast, né? Então, com certeza as respostas a gente não vai ter. Mas que é uma cena que ao mesmo tempo tem tudo a ver com o núcleo, né, dos hobbits, porque eles passam por esse verdadeiro desastre, porque eles dependem das carroças, eles dependem de poder se locomover, eles dependem dos víveres, né, para poder continuar viajando. E, cara, o choro é tristíssimo, né? A cena é muito triste. Mas também o que acontece depois chega a ser surpreendente de eles, depois daquela desgraça toda, eles verem que tudo pegou fogo. Aí a Nori fala, vou atrás do estranho. Aí a Papola fala, eu também. Aí vai a madrasta, eu também, né? E começa todo mundo, né? Falando, beleza, até o Sadok. Quer saber? Eu vou também, entendeu? E a mulher dele, é uma galera que vai, né? Você para pra pensar, parece a Sociedade do Anel, né? Que aí é a Sociedade Hobbit. É um pouco isso, né? Quer dizer, quando vai, acho que é só a família da Nori com o Sadok. Mas a família da Nori não é só a Nori, o pai e a madrasta. Eles têm umas crianças ali que eu acho que as crianças não vão, né? Mas eles vai um bando que, pra cultura deles, isso já é bem estranho. Mas aí uma delas fala, não, mas o Sadok, ele é especialista em achar caminho. Né? E o restante que fica dá a entender de que eles vão seguir aquela rota que já é conhecida, né? De todo mundo. O caminho que todo mundo percorre atrás de comida o ano, né? Todo eles vão, cada estação do ano eles vão indo para um canto. Então assim, eles vão lá, mas é engraçado porque a Nori, antes disso, ela tem um momento que ela
de resignação, falando, não, tá todo mundo certo, a gente não tem que ser aventureiro, que não sei o que, ela tá toda ali, a mãe dela olha pra ela, assim, tipo, né, ela tá toda triste, assim, ela perdeu a razão de viver dela ali, né? A madrasta dela é maravilhosa, né? Que ela leu direitinho ela, né? Mas aí a hora que ela vê que o estranho teve comida, que tem gente perseguindo o estranho, ela já muda de ideia, assim, não, vou ajudar meu amigo. Ela fala assim, ó, não precisa fazer isso agora. Ela tá lá toda compenetrada, né, arrumando a carroça, né, e tal. E você vê que a madrasta entendeu, fala assim, olha, você não precisa ser diferente também, né, do que você é. Né? Então é muito bonito, é um núcleo familiar muito bonito, sabe? Porque a gente tem muitos solteirões, né? Você tem o Bilbo, que é um solteirão, não é casado, não tem filhos. Você tem o Frodo, que tá meio na cara, que é outro solteirão. Quem não é solteirão aí é o Sam, né? Que depois até termina o filme daquele jeito maravilhoso, né? Com a Rosinha, né? O Sam depois tem uns 10 filhos, 10 ou 11. Olha o Sam, né? Mesmo. Fazer família com ele mesmo. Então, não, mas é assim, essas histórias, até se você acompanha outros autores ingleses, né, como o M.R. James e tal, são histórias de solteirões. Mas aqui você tem um núcleo familiar muito bonito, muito até agregador, né? Porque a Pop também não tem mais família papoula, né? E fica com eles também. É tudo muito bonitinho. Então é um final muito esperançoso. Que, claro, dá a impressão que é meio assim que vai terminar esse núcleo deles também, talvez, né? Eles indo atrás do estranho, né? E tal, e a esperança, né, que se né, avizinha, né, de alguma maneira, né? O cara que é o líder que normalmente puxa, né, a caravana, ele resolveu fazer o movimento de ir atrás de alguém que foi deixado para trás, mesmo que não seja um membro, né, que é o estranho e tudo, mas que provou ser alguém que merece fazer parte ali do grupo, né? Isso é uma quebra, né? É lindo. Mas aquilo que ele já tinha falado no começo, né, que ele já tinha percebido que um grande mal estava acontecendo, que as coisas vão mudar. Sim. Né? Tipo assim, não é o que você faz, mas tá tudo mudando. Então, vamos mudar, né? Ele foi sagaz, né? Foi inteligente, o Sadok, de falar, olha, a gente faz uma coisa que é importante e a gente não pode alterar. Mas a partir do momento que tudo em torno está se alterando, a gente vai ter que mudar para poder sobreviver, né? E tal, né? Eu até pensei, assim, como aconteceu isso, eles ficaram... Uma parte deles, ou pelo menos vai ser obrigada a ficar ali, talvez também eles consigam se estabelecer nesse local. Porque esse local vai ser um local que tem frutos, que ele é próspero, que tem uma terra fértil, talvez ali pode ser futuramente, né? Um local onde os hobbits acabem ficando, né? Pode ser que assim vai se assimilando, né? Mudando o jeito deles serem, né? Em vez de serem esses vagantes, serem pessoas que têm residência em algum lugar, né? Penso eu, né? Mas vamos ver agora como é que a série vai conseguir, né? Porque como essa série foge tudo que tem nos livros, que eu falo, os personagens seguem o espírito do que aqueles personagens têm que ser, do que aquele povo tem que ser. Mas fora isso, a história deles é uma incógnita. É uma incógnita, assim, é uma caixinha de surpresas, isso. Né? Sim. Bom, vamos lá então aqui para mais um núcleo, tá? Antes da gente retornar para falar por último aqui do núcleo lá das Terras do Sul, né? Falar daqui do Príncipe Durin, né? Que ele tá ali escavando com o Elrond loucamente. Você vai ver um elfo, gente, escavando, né? O elfo ali todo sujo, o Durin ali, eles abrindo ali uma caverna, né? Inclusive o Durin tá bem cansado porque tá fazendo isso. E o elfo falando pra ele assim, Elrond, toma água aí, né? Negócio assim, toma água, né? E tal, não, eu tenho que me controlar. Mas eles conseguem realmente atingir esse veio. Você vê que é um veio gigantesco de Mithril, né? Mostra pra gente, eles abrem um buraco, né? E eles estão ali, aliás, tem um diálogo muito bonito entre eles, que o Durin fala sobre isso, sobre os nomes secretos, né, que os anãos têm, que somente a própria família conhece, os entes queridos e tal, né? As conversas entre o Durin e o Elrond, elas são muito ricas, né? De conteúdo, de relatos interessantes, né?
e de amizade, né, deles, né? Sim. Eles contam sobre a história do povo deles, os costumes dos povos deles, eles vão contando ali, né, em diálogos bem interessantes, enquanto eles fazem outras coisas. Eu acho que nesse núcleo eles acertaram bem a coisa de contar a história, de contar o cenário, enquanto as coisas estão acontecendo. Sim, concordo muito. Todos os diálogos, eles movem esse núcleo para frente, né? Constroem as relações entre os personagens e a gente acaba aprendendo sobre, como você mesma falou, sobre a cultura e a história de cada um deles. E a gente entende que essa troca de informações faz superar a desconfiança e a animosidade que existe entre, né, as duas raças, que não acontece, embora acontece um pouco entre o Elrond e o Durin, mas eles superam isso porque conhecem bem um ao outro e conhecem também, né, coisas da cultura um do outro, né? E é bem bacana isso. Até o Elrond fica tirando Durin, filho de Durin, neto de Durin. Coisa tirando, que aí eles puxam pra esse lado. Não, tem. A gente o pai tem um dele nome é o secreto rei. Também, né? Mas... O pai dele é o rei Durin em terceiro, ele é o príncipe Durin em quarto, e por aí vai, né? Aliás, o rei Durin chega, né? E fala, cara, você me desobedeceu, né? E tal. Ele, pai, não sei o que, papai. Ele fala, pega esse elfo aí. E a próxima cena tá o Elrond jogado pra fora jogado assim, né? Colocado pra fora da porta, né? No portão da cidade. Ele no olho né? da rua, né? E segurando fora, aquele pedacinho de mithril na mão, né? É. E sorrindo pra si mesmo, né? Porque você vê que, de qualquer maneira, eles sabem, né? Eles descobriram que existe mesmo o mithril, né? E tal, né? E aí, os diálogos do rei, aí que vai vir aquele diálogo que eu mencionei, né? E tal. Ele vai falar sobre o nascimento do príncipe, como a saúde dele era muito debilitada, como ele cuidava pessoalmente, né, enquanto a rainha podia dormir um pouquinho, descansar, que não tinha lá muitas esperanças, só que a partir do momento que ele teve uma visão de uma grande barba, né, porque aqui a prosperidade e a saúde tem a ver com a barba, né? Aí ele fala que tem uma visão de uma grande barba digna de um rei anão. Aí ele fala para a esposa, olha, vai dar tudo certo, né? E tal, e o nosso filho vai mover montanhas, né? Então é engraçado porque é um lindíssimo diálogo. Eu gosto muito do ator que faz o pai também, mas eles acabam se desentendendo, porque justamente como eu falei lá atrás, eu comentei, o Elrond, para ele fala que é como se fosse um irmão de nascimento, né? E ele fica muito ofendido com isso. Ele fala, não, você tá falando o quê, né? E tal, é como se estivesse renegando talvez a raça dele, né? Ele ia ficar muito furioso, né, Nildo? É isso, ele fala que aquilo que o Durin fala, você fala que eu vou mover montanha, mas você não deixou fazer nada, né? Eu cavo um buraco, você fala que tá errado, não sei, mas, né? E tudo isso, fala que vai ajudar o irmão dele de coisa. E o rei fica furioso um pouco, porque ele fala, como assim você tá comparando com uma pessoa que a sua mãe pariu, né? Porque eu acho que a mãe dele morreu faz tempo, ele devia gostar demais dessa mulher. Então, assim, pegou num ponto fraco ali do rei. Não, né? Você sentiu que ele foi meio renegado, porque ele arrancou aquele colar dele, jogou no chão. Aí o Durin tenta pegar, ele fala, não, pode deixar no chão. Ele fala, né? Não, tanto que depois, um pouco depois, a Diz aparece conversando com ele e dando a entender que o rei pode até pensar em fazer isso, né? Em passar o trono pro irmão dele, mas quem vai ser rei vai ser o Durin, não vai ser mais outra pessoa, não. Porque aquele gesto é um gesto meio que de olha, você não vai ser meu sucessor, né? É um pouco isso. É verdade. E você, Marcos, o que você achou dessas cenas aí? Eu achei que é uma cena muito emocionante quando o Durin pai, né, está ali falando, né, vocês mesmas já citaram, né, das dificuldades que foram para o bebê sobreviver, né, e da alegria que ele teve sabendo que o filho ia vingar, né, e tudo. E, é claro, né, é um pai que teve toda essa dedicação para que o filho sobrevivesse, crescesse, se vê desafiado pelo filho e decepcionado, né? Porque na cabeça dele, de certa maneira, o filho está preferindo lealdade a um amigo que é de outra raça do que lealdade aos interesses e a vontade do pai, que é o rei, né? Então, mas as razões dele são compreensíveis. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta.
Nilda, tem uma coisa que eu fiquei pensando. Tem essa coisa que na Terra-média árvores e outros seres têm vida, né? Vida mesmo consciente até, né? E tem essa coisa de algo de uma centelha divina dos criadores e tudo mais. E, por exemplo, a montanha, quando você está quebrando, mesmo que seja para você conseguir algo que é tão precioso quanto o Mithril. Se os anões têm uma relação com a montanha, até de certa maneira usar a música e as vibrações para conversar. Se a montanha tá desabando, quebrando e querendo te enterrar quando você tá tentando chegar nesse menor, é um sinal dela dizendo para você não mexa aí, né? Mas dizendo conscientemente até, né? Sim, é um sinal para eles. E é isso também que o rei tá bravo com o Durin, porque ele não tá percebendo que a montanha tá dando alguns sinais de que não é para escavar ali. Né? Que eles falam. Então é um conhecimento antigo que o outro não tá levando em consideração, né? Mas porque o outro quer ir avante, quer ser inovador, tá? Então é um momento complicado aí, porque se ele não escava, não é só o Elrond, é toda uma outra raça, está, pelo que eles entenderam, pelo que eles conseguiram ler, né, de que isso vai comprometer os elfos. Eu acho essa leitura de que aquelas árvores morrendo sem o Mithril que vai salvar aquelas árvores, eu acho uma apelação do roteiro. Mas assim, para construir a história, porque isso não se sustenta dentro da história da Terra-média, só o Mithril ser o fator, né? Mas beleza, eles estão usando esse metal como um fio condutor, né, para a história, para explicar alguns conflitos e algumas coisas que devem acontecer mais à frente, né? Sim, então, sim. Só o Mithril não coisa, mas é um pouco isso. Ele está desconsiderando sinais claros que são conhecidos dele, tipo a montanha começa a tremer, aquela área ali já teve desabamento uma vez que ele estava escavando o Mithril, né? Então o rei tá falando, olha, isso aí não é para escavar. Não, né? E o jeito que termina essa cena, porque você vai ter conversa com a Disa, né, e tal, que eles vão falar sobre isso, né, os modos desconfiados do rei, paranoicos e tal. E quando o rei manda fechar o buraco, e você tem a folha, ele olha a folha, vê que a folha tá curada, mas ele joga e manda fechar, e a folha você vê para onde vai o veio do Mithril, né? Que realmente tem formações que parecem raízes. E cara, quando ele chega lá embaixo, começa a pegar fogo. E você vê logo em seguida o Balrog, fala, puta que pariu, malandro. Realmente, né? Aquilo ali tá aguardando mesmo, né? Se eles cavarem mais, aonde que eles vão chegar é no Balrog, né? Não tem... E isso tá no Senhor dos Anéis. Tá? Tem uma descrição de que ali foi abandonado. Então assim, não é agora que vai chegar, eles ainda vão conseguir escavar ali por muito tempo. Eu acho que só na próxima temporada que vai ter o retorno para essa espécie de perigo, né? Foi meio uma isca para pegar a gente enquanto espectador, né? Não, porque tá contando a história. É engraçado porque nos trailers tinha aparecido o Balrog. Eu falei, gente, mas eles não vão poder liberar o Balrog já. Porque vai nem o Sauron, né? Que o pessoal fica falando, essas páginas aí do Twitter, do Facebook, a gente vai ver o Sauron. Gente, não vai ver o Sauron, então para com isso, né? Por que eles ficam fazendo isso? Porque as páginas que não estão ganhando, você até entende uma Amazon Prime ficar fazendo isso para poder pegar o espectador. Mas, cara, o que ganha uma page de Twitter ou, sei lá, um perfil? É besteira, entendeu? Porque o espectador vai lá assistir e vai falar, é isso que é o Balrog? Vocês estão me tirando de otário. Não é, ele vai aparecer, mas assim, eles vão ter que escavar o Mithril e ainda fazer bastante coisa. Não é só salvar aquela árvore. Eles vão usar o Mithril em várias roupas vão e fazer colete, sim. Então ainda vai ter pelo menos mais uma temporada antes do Balrog aparecer ali de verdade, entendeu? Ele realmente resolver aparecer e expulsar os anãos dali. Verdade. Vai demorar um tanto ainda para isso, mas já o aviso já tá dado ali, né? Sim. E eu acho interessante isso porque isso pega essa questão de que você vê que o Durin ele tem a razão de querer ajudar os elfos, de querer minerar fazer coisa com esse mineral maravilhoso, mas o pai dele não tá errado, porque lá embaixo tem o Balrog. O pai dele não sabe, mas o pai dele já tem a intuição do que é muito sagaz, não, o pai dele, sim. Né?
Sim. Porque também tem aquela questão, porque às vezes o pessoal não leva, mas os conhecimentos antigos, tem muita coisa que a gente chama de superstição, mas é que é conhecimento antigo adquirido por muito tempo. Sabe, aquele conhecimento que a pessoa tem por ter vivido, escutado histórias e tal, que às vezes você tenta colocar, eu falo que às vezes até tem alguns cientistas que têm dificuldade de ver isso. Que às vezes uma superstição ou uma tradição, ela tem razão de ser. Né? Ela pode não ter uma explicação científica, mas ela tem toda uma história que fez aquilo acontecer, né? E às vezes você tem que prestar atenção nisso. Por acaso, será que o Durin Rei, né, e tudo, ele tem conhecimento da lenda que fala sobre a origem do Mithril, que inclusive lenda que na verdade possivelmente é real, né? E que essa lenda envolve inclusive a presença de um Balrog, né? Será que ele conhece, nem que seja superficialmente, esse relato, e isso também está deixando ele meio assim, com a pulga atrás da orelha? Boa pergunta. Não sei dizer. O que dá para entender que ele sabe mesmo é que você tem que escutar a montanha. Quando a montanha, né, começa a tremer, que você tá cavando aqui, você para de cavar e acabou, né? Você tem que esperar, ou então reforçar, qualquer coisa. Você não pode ir cavando só por cavar. Não, pelo que tu contou, Nilda, aquele negócio deles ter um conhecimento até vocal, né? Deles cantarem para usarem o som, né? E tal. Então, talvez esse conhecimento, Marcos, ele tenha relação mesmo. Vamos lá, então? Vamos embora comentar aqui, porque a gente vai ter aqui a Galadriel e Tel chegando ao acampamento, né? Então, você vê que o acampamento, apesar de a coisa, né, tá trágica ali, principalmente na parte dos feridos, eles conseguiram botar uns tapumes ali, os Númenóreanos são todos, né, preciosistas com as coisas também. Aí tem uns tapumes, assim, uns negócios assim. E o Theo, claro, tá procurando no acampamento. Ele entra lá onde tá a tenda dos médicos, né, dos feridos, tentando achar a mãe, né? A mãe dele, né? A Brownie. Você vê que é um acampamento bem quadrado, bem certinho, né? Mas por quê? Porque aquilo quem foi para lá foram militares. Sim. Então, aquilo é um acampamento militar, né? Assim, tipo, feito por militar. Então, você pode ver, tem a cerca em volta, tudo, mas né? Coloca os tapumes porque é um acampamento militar. Então, eles sabem fazer aquilo por causa da disciplina, né, militar deles. Eles têm que saber mexer. Se não souber fazer isso, despede todo mundo, né? É verdade. Não, e a cena é bonita, porque você vai ter ele desesperado. Tem um momento até que ele acha que é a mãe dele deitada, assim, com o rosto coberto, né? Que ele acha que é o cadáver dela. Aí ela aparece chamando ele, né? E aí em seguida já aparece a Arondir também. E sabe que eu achei legal esse negócio dele? Abraçou a mãe, aí depois foi abraçar a Arondir, né? Então, que legal, né? Que ele visivelmente gosta muito dele também, né? Do elfo, né? Não, e provavelmente ele olhou e falou, caramba, você ajudou a salvar minha mãe. Ele deve ter pensado, salvou minha mãe. Naquela cena lá que ele pega anterior, né, que ele pega a planta para salvar a mãe dele, né? Colocar a brasa, né, pra mãe dele fazer aquele curativo, né? E tudo. Quer dizer, como é que ele vai dizer que aquele elfo não se importa com a mãe dele, né? Porque ele tava achando que a mãe dele tinha morrido. Quando ele vê a minha mãe tá viva, esse elfo tá aqui, ele deve ter salvado ela, né? Vou abraçar ele, se quiser casar, casa. Eu que não vou mais reclamar disso, né? Porque Não, e a gente tava falando dos elfos, né? Que fica mó tempão um longe do outro. E, cara, o Arondir e a Brownie, né? Ele visivelmente tem um desejo por ela, não é só aquele amor cavalheiresco, tem aquela paixão e tal. Então, ficou até me perguntando, né? Olha lá, gente, vamos fazer um livro sobre a vida sexual dos elfos, né? Porque eu quero saber como é que funciona isso daí. Porque como é que a elfa fica uns 400 anos longe? Tem, Ai, meu Deus, tem. Tem assim, não com detalhes, mas assim, eles ficam. Eu falei dessa história do cara. Agora eu lembrei direito a história do elfo que se apaixona por uma humana. Não, ele vai pra guerra e ele morre lá. E ela fica muito brava com isso, que ela fala, vocês elfos acham que nunca vão morrer. Porque na verdade os elfos eles morrem, mas aí eles vão pra esse lugar chamado Valinor. Sim. Né? E depois de alguns séculos eles podem até voltar pra Terra-média se eles quiserem. Eles podem reconstruir o corpo. Mas não é automático. Mas não é automático isso. Entendi. De fazer. Mas assim, pelo jeito, o Arondir, ele é um elfo esperto, falou, bom, eu não posso deixar ela ficar, tem que pegar logo, né? Porque eu achei que os olhares que eles trocam e tal, tem uma química ali, né? E tal, né? Mas
Ele, pelo jeito, não vai ser o tipo que vai gostar muito de ser separado dela, não. Pois é, também pensei isso. Diga, Marcos. Não, eu tava aqui pensando sobre isso, sobre essa coisa, não sobre a vida sexual dos elfos, tá? Só pra estar explicando bem. Embora a minha curiosidade em relação ao papel que as orelhas podem ter nesse assunto nunca se acabou, né? Mas... Tem fanfic sobre isso, desculpa. Opa! Com certeza. Diga, mano. Não, eu tava pensando sobre isso, dessa coisa da mudança do Theo e como o arco dele acabou se fechando, né, até certo ponto, né? E que eu acho que é interessante a maneira como esse menino resolveu amadurecer, né? E olhar, né? Ele vivia uma vida meio restrita ali, ele acabou vendo o que esse mundo tem a oferecer de grandioso e o que ele tem a oferecer de grandioso em termos de perigo também, né? Enfim. E isso acabou fazendo ele dar importância para as relações que ele tem. Isso é bacana. E também essa coisa, o Arondir meio que perdeu a missão que ele tinha, né? O propósito dele, mas encontra um propósito ali nesse núcleo familiar que vai se formar, né? O que talvez para um elfo, que é um elfo e militar, né? Seja algo estranho, até uma quebra de tabu, né? Acabar se unindo ao núcleo familiar formado por 2 humanos, né? Uma esposa e o filho dela, né? E largar essa porque evidentemente se ele sai para uma missão que vai durar 3 séculos, fica meio difícil, né? Para ele é uma pernada, mas para os humanos não, né? Eu não sei como vão conduzir isso na série, né? Eu espero que não, espero que eles consigam pelo menos ficar um tempinho junto. Por favor, né? Eu quero que role aí alguma coisa nesse sentido, né? Porque eles são um núcleo claramente mesmo de vai rolar um romancinho ali, né? Já tem beijinho e tudo, né? Então tem a outra lá em Númenor, né? Que também tá afim lá do filho do cara que quer dar o golpe, né? E tal. Pois é, né? Que deve aparecer alguma coisa, né? Mas deixa eu comentar com vocês aqui pra gente poder até chegar nos finalmente. Que teremos então aqui Galadriel encontrando a Rainha Regente juntamente com qual é o nome dele? Com Elendil, né? Não, com Isildur, porque o Elendil é o que tá perdido. Não. O Elendil é o pai, né? O Elendil é o pai. Eu sempre confundo qual é o pai e qual é o filho. Pois é. A gente vai ter então a Galadriel encontrando o Elendil, né, e que tá justamente falando da Galadriel, tá falando a culpa é toda dela, o que a gente veio fazer aqui, né, porque ela tá distante, a rainha, já com aquela venda nos olhos, e a Galadriel vai se aproximando junto com a Brownie, né, e vai lá pedir desculpa, né, fala que tem culpa disso e tal, e a Galadriel, ele se ajoelha, inclusive, e a Rainha Regente fala, ó, ninguém se ajoelha em Númenor, né? Mas a Galadriel fala, mas nós não estamos em Númenor, né? E tal, e pede perdão e tal. Só que a Míriel fala, olha, os meus inimigos não têm noção do que começaram, né? Pois Númenor retornará à Terra-média, né? E a Galadriel promete também que os elfos estarão prontos, estarão ao lado dos Númenóreanos nessa luta, né? E a Míriel vai ordenar então para o Elendil para eles zarparem logo, né? E o Elendil, ele se vira, ele demora para responder, você vê que tá se desfazendo em lágrimas, né? Tá chorando, porque ele inclusive acha que perdeu o filho dele, né? E tal. Então uma cena de meio assim, vamos voltar para Númenor e lá nós vamos se reagrupar. Só o Marcos sugeriu aqui, aí não sei o que tu acha, vamos trabalhar dentro da especulação, que quando ela chegar lá, o golpe já vai estar comendo, né? Que o cara já vai estar, talvez, não querendo permitir que Númenor se reúna a essa luta, né? Com esse personagem aí. Porque por exemplo, ela prometeu voltar, certo? Aí tem uma cena que eu acho que o Arondir pergunta pra Galadriel, né? Depois uma outra conversa, se ela realmente vai voltar. A Galadriel não, ela deu a palavra, ela vai voltar mesmo. Só que a gente sabe que tá tendo um problema político, até eles terem ido pra lá, já foi complicado. Aí eles vão voltar, vai ter gente morta, vai falar da explosão do vulcão, esse monte de coisa. Não sei como que vai ter, porque tem o golpista lá
ele provavelmente estava envenenando a cabeça do povo ali até dizer chega. Sim, com Quando certeza. ela voltar, o Temer de lá já vai estar na quarta, quinta cartinha já, né? Não, e o fato da rainha chegar cega, com certeza vai influenciar em alguma coisa. Porque assim, ela não perdeu a força dela, ela não perdeu a capacidade de pensar, de decidir de nada. Mas vão usar isso contra ela. Com certeza, né? Capacitismo, né? Vai chegar e falar que ela não tem mais condições, né? Mas ela é uma mulher muito forte, né? Você vê que nada bate ela. E essa atriz ela é muito maravilhosa também, né? E mesmo essas cenas aí, porque depois vai vir aquelas cenas meio que de despedidas de núcleo, né? Você vai ter a Browning conversando, né? Sobre os sobreviventes e tal, que eles vão para uma colônia, né? Vai ser as pessoas informando o que vão fazer, né? Você vai ter o Arondir que ele aparentemente ele vai acabar tendo que se separar da Browning e do Theo, né? E a Galadriel ela vai informar que ela vai voltar para Lindon, né? Para informar o rei, né? O Galadriel. Eu não fiquei com a certeza de que o Arondir vai se separar, quer dizer, ficou meio dúbio isso, sabe? Para que lado que ele vai? Sim, eu gostaria que ficasse junto também, mas não tem nenhuma palavra direta, mas também tá falando, a Galadriel falando, os elfos vão, né, nós vamos voltar junto aos elfos, então você não sabe exatamente o que decidiram ali. Vem cá, ô Nilda, essa região, ela é bem distante da onde a Galadriel tem lá o reinado lá de Lindon, não é? Bem distante, né? Porque eles encontram o Halbrand que tá lá todo arrebentado, todo, né, machucado, aí fala assim pra ele, pô, o remédio que vai ter que o Halbrand precisa é um remédio élfico. Aí o cara vai subir no cavalo, porra, pra ir pra Lindon, cara, vai chegar lá... Vai chegar o quê? Eu tô tentando lembrar onde exatamente fica ali no Lindon. Eu não tô com o mapa história. aqui, né? Mas se eu encontrar o mapa, eu coloco na publicação, que eu tenho colocado o mapa. Mas, assim, não é tão perto assim mesmo, tá? Não é. Estranho, né? Eu fiquei com essa impressão. Primeiro, achei muito legal esse negócio, né? E estranho também deles já considerarem o Halbrand o rei, né? Falar, viva o rei! Sabe, o cara apareceu ontem, gente. Como é que o povo se submeteu já dessa maneira, né? Viva o rei do sul, não sei o quê, bababá. E, cara, aí o cara tá meio estrupiado, vai viajar por, sei lá, 2 meses. Né? Tô aqui chutando, né? Sei lá, mas porra. Eu acho que não vai chegar tanto, mas vai ser meio complicado. É uma cena que a Browning fala, não, vou juntar todos os medicamentos aqui e tal, certo? Sim. Mas eu tô tentando aqui lembrar onde fica Lindon. Lindon é perto de Eriador. Nossa, fica bem mais ao norte mesmo. Da onde eles estão. Fica, porque eles estão perto de Mordor. Esse remédio élfico aí, bicho, o cara vai morrer de infecção antes de chegar lá, né? Eles não estão mais em Mordor, falando Mordor porque é a terra onde eles estão. A Terra do Sul virou Mordor, né? Cara, isso não é spoiler, essa gente. Cena é do caraca. Eu sei que tem gente que vai reclamar na internet, mas na hora, porque é o fechamento do Eidar, né? Chegando com os orcs e tal. Na hora que o nome se altera, Terras do Sul, Saltlands, pra Mordor, eu falei, nossa, te juro que eu me arrepiei. O meu braço ficou arrepiado. Falei, caraca, malandro, né? Alterou o nome, assim, do negócio na tela. Mas é para ficar bem claro o que é aquela região, sabe? Assim, Sim. Tanto porque, assim, Terras do Sul não é só ali o Mordor, tá? É toda a região meio que ao sul. Tem as montanhas cinzentas, aí tem um espaço de terra que é onde ficavam os Rohirrim, que era mais plano. Aí depois começa outras cadeias de montanha, né? Sim. Que é outro tipo de cadeia de montanha. E as terras do sul são essas cadeias de montanha abaixo, né? Que seriam são ao sul de Lindon, né? De Lindon lá e tal. Então não é só Mordor, mas acabou virando, né? Ali, mas eu não sei você, mas na hora que apareceu o Mordor, eu arrepiei. E tu, Marcos? É um fato incrivelmente importante que acontece, né? Que vai mudar tudo, na verdade. Vai mudar os destinos de um número incontável de criaturas ao longo de um número gigantesco de anos também, né? E, enfim,
é um fato de uma importância gigantesca para toda essa história e para todo esse conjunto, né, de lendas e tudo mais. A partir desse momento, nada mais será o mesmo, né? E nada mais será o mesmo. É o grande marco, né, do ressurgimento desse grande mal, né, e de todas as consequências que isso vai trazer e tudo mais. Então, é um momento chave, aí coração, digamos assim, dessa temporada, sem dúvida nenhuma, né. A gente não sabe o que vai acontecer no último episódio, né, mas a gente já pode adiantar que esse foi o grande centro, né, nevrálgico dessa temporada, sem dúvida. Não, assim, o episódio passado e esse, porque a gente teve, quem acompanhou a gente falando no podcast no YouTube, a gente soltou várias teorias inúmeras, porque não se sabia exatamente o que o Arya ia fazer e tudo mais. Nesse finalzinho, ele fala, orcs podem tirar as máscaras, podem tirar os mantos, porque aqui vocês não tem sol. Verdade. Aqui é a terra de vocês. Aqui é a Sim. terra. Então, assim, ele estava criando a terra para os orcs. Entendeu? Pode escrever. Ele criou a terra pro povo dele, né? Criou a grande terra. Eu destruí meio mundo, matei, expulsei os povos originários, entendeu? E corrompi os outros que não eram povos originários também, sabe? Nossa, isso é muito... Essa relação é boa, hein? Isso mesmo. Sim. Eu tenho uma pergunta também. Ele, provavelmente, o Eidar acredita mesmo que matou Sauron. Eu não imagino que ele tenha dito aquilo como uma mentira. E quando o Sauron vira o que ele fez, e enfim, que ele tá ali crente que o matou e se proclamando líder ali daquele lugar, isso não vai ficar muito bom pro lado dele, né? Eu tô imaginando o Sauron chegando e falando: ô, vaza, é meu lugar aqui, deixa eu fazer a minha torre que vai ficar o olho aqui. Vai depender de como isso acontecesse. Se o Sauron ver que vai ser bom usar ele, o Sauron pode continuar a usar ele, entendeu? Como um segundo ou um terceiro em comando. Vai depender mesmo de que o Sauron vai fazer quando aparecer. Né? Exatamente. E quem tá, nossa, foi uma temporada toda e o Sauron não apareceu. Na trilogia dos filmes ele só aparece no último. E olha lá, só fica aparecendo o olhinho dele. Não tem uma fala, não tem nada, tá? É que o pessoal tá querendo daqui a pouco ter a série do Sauron, sabe? Ter assim, as aventuras do Sauron, sabe? Tem que ter paciência, gente. Senhor dos Anéis também tu tem um pouco de paciência, né? Apesar de a gente estar reclamando, eu tô reclamando de como tá sendo construída a Galadriel e tudo mais, o cenário tá sendo bem construído. O mal tá ali. O que sustenta esse mal não é... Porque se não aparecer o grande mal e todo mundo se tornou malvado, você percebe que tem toda uma nuance ali de humanos que também querem se aliar, de orcs querendo se construir, de elfos corrompidos que estão aderindo, sabe? O Sauron não se faz sozinho. Ele tem todo esse pessoal, ele tem essas bruxas feiticeiras da religião lá estranha, que são do mal também. O Sauron não está nesse mundo sozinho, né? Sim. Ele não se faz sozinho, ele tem toda essa rede de apoio aí para existir. Tudo que a gente está vendo já é uma espécie de consequência e meio que subproduto já da luta contra o Morgoth, né? Isso, sim. Então, e essa coisa, você tem o Sauron ser esse grande mal que não se materializa, mas ele se materializa nas obras indiretas, digamos assim, dele e nos asseclas. Isso também funciona, né? E essa sensação de que não importa quantos asseclas e quantos exércitos desse cara você vença, em algum momento ele vai retornar sob outra forma e vai voltar. Esse é um mal realmente, digamos assim, isso é um grande vilão, né? Olha, e assim, porque como essa história começa, o que se sabe é que ele engana, sabe o Celebrimbor lá? Ele engana o Celebrimbor quando ele volta. O Celebrimbor não reconhece ele. Então assim, o Sauron pode já estar na história e vocês não terem visto. É verdade. Sim, ele muda de forma, é verdade. Né? Porque a história, como está nos apêndices do livro, ele engana um pessoal por um tempo, inclusive elfos. Talvez essa sede de querer se curar, de achar que está tudo acabando, talvez faça eles não verem o Sauron ali.
Eu tenho uma teoria que a forma que ele está usando atualmente é o Jeff Bezos, mas eu posso estar errado. Eu acho que já é mais o Morgoth, mas esquece. Vamos lá então para nossas notas. Nilda Alcarinque, minha querida, nota que você dá para o episódio, alguma, né? Alguma crítica que você tem ao episódio? O que se espera? Eu gostei muito desse episódio, achei que apesar, sabe, começou a amarrar as coisas, apesar da crítica que eu fiz em relação a Galadriel, mas realmente é o fato de que nada nos trazia para aquilo até esse momento. Mas eu acho que agora começou a andar e as coisas começaram a ficar mais claras, os núcleos vão começar, se não se unir, pelo menos se conhecer, né? Que é o que acontece agora. Né? Os núcleos estão se conhecendo entre si. Eu daria para esse episódio 9. Eu acho que ele foi muito bom. Apesar de não ter lutas e ter ação, ele teve muita coisa acontecendo. Ele teve ação também, né? Ele teve árvore caindo, gente correndo. Então, teve ação também nesse episódio. Muito legal, muito legal. E você, Marcos? Eu dou 8 maçãs bem vermelhinhas e suculentas. Né? O Marcos misturou os podcasts, adoro, que fofo. Mas para quem não escuta os nossos podcasts de House of the Dragon, no final a gente fica brincando de botar na nota a quantidade de coisas que aparecem no episódio. Braços, cortes, dragões e por aí vai. Mas diga, foram 9 maçãs? 8 maçãs, eu não paro de pensar naquelas maçãs lá. Gente, eu quero comer maçã agora. O negócio me deixou louca de vontade de comer maçã. Mas vocês sabem por que aquelas maçãs são enormes, né? Por causa da magia lá do... Não, da perspectiva. Os hobbits são pequenos, então para eles as maçãs são enormes. Pode ser maçã da pequenininha, tipo do que a gente pega no mercado. Normal, né? Um pouco maiorzinha, mas não é tudo aquilo. Mas os hobbits são pequenos. Gente, um hobbit adulto tem 90 centímetros mais ou menos. A minha sobrinha neta de 4 anos tem 1 metro. Olha só. Vocês pensam bem, eles são mais ou menos o tamanho de uma criança de 3 a 4 anos. Então a maçã pra eles é enorme. Imagina, né? Tem todo o perigo que um hobbit pode ter, mas tem toda a comidança que pode aparecer, né? Uma grandona, né? Mas podemos dizer que é efeito especial, mas é detalhe. Ai, mas eu adoro aquelas maçãs vermelhas. Tu vai falar alguma coisa, Marcos? Não, então, eu gostei do episódio, eu gostei dessa questão das histórias estarem convergindo, dos acontecimentos de um núcleo estarem resvalando e influenciando o andamento, né, dos outros núcleos, e a gente tá aí e fatos muito significativos, né, e também acontecendo, e os arcos dos personagens estão chegando, né, no ponto que a gente espera que eles cheguem, né, e tudo mais. Até o da Galadriel, que eu acho que é o que tá mais aos trancos e barrancos, agora ele começou a ter uma mudança, né, o personagem começou a ter uma mudança que é muito bem-vinda também. E aí a gente tá aí, eu tô querendo saber como é que vai ser esse final, né, que é claro, é o final apenas da primeira temporada, é claro que tem muita história pela frente, né. É verdade. Bom, eu vou dar 9, também uma nota 9 para o episódio. O episódio foi lindamente cheio de relações, né, que você faz de outros produtos do audiovisual que referenciam guerras atômicas, bombas e tal, e destruição, né. É claro que tem coisas que, como a gente já apontou aqui, podem melhorar para ter um sentido, né, para o espectador, né? Porque o que eu acho que a série tem de luxuoso em relação ao roteiro, aliás, em relação a figurino, né? Figurino, pós-produção, efeitos especiais, ela às vezes é meio... Ela dá uma capengada no roteiro, né? Então precisa, né, ter roteiristas que realmente, sabe, não joguem as coisas do nada assim, né? Num diálogo, numa linha de diálogo, né? E é isso que vai ser falado daquele personagem que não apareceu, né? Tem que ter sentido, né? Mesmo os elfos tendo esse ar assim memorial, né? Que vivem milhares de anos e parece que nada importa, mas porra, importa para ela ter um marido, né? Então acho que foi meio jogado isso daí, né? E o Albrand também tendo que viajar ferido a cavalo para pegar remédio élfico foi foda, porque caralho, a farmácia popular elfa tá longe para cacete, né? Então é complicado, né?
Mas vamos lá, eu quero só chegar no finalzinho aqui. Vocês sabem que eu sempre dou os mesmos recados, mas a gente falou um pouco sobre racismo aqui dentro do nosso podcast e de coisas que o pessoal fala na série. E eu acho que melhor do que ficar a gente discutindo sobre se a Galadriel é supremacista branca ou não, é a gente recomendar um material. Eu vou recomendar um material excepcional que eu tenho acompanhado, né? Porque, claro, hoje em dia tem muitos podcasts. Que bom, o podcast brasileiro ele finalmente se popularizou, né? As pessoas escutam. E tem essas produtoras de podcast, como a Rádio Novelo, por exemplo, né? Que tem vários podcasts que são como se fossem documentários, né? Em áudio, né? Que você vai experimentando conhecer mais sobre certos assuntos de uma maneira que se transforma em uma experiência muito rica, né? Afinal, o podcast ele é uma experiência única, né? Se você entra dentro de um assunto, a pessoa sabendo coordenar, e tem ótimos jornalistas trabalhando com isso, né? Fica uma coisa muito imersiva. É essa palavra que eu estava buscando. E esse projeto Querino, que é o nome desse podcast que eu vou recomendar, ele é idealizado por um jornalista chamado Tiago Rogero. Ou é Rogero ou é Rogero. Não sei se o nome dele é italiano, tá? E tem alguns nomes famosos envolvidos aqui, a Flora Thomson DeVoe, a Paula Scarpim, a Bia Ribeiro, pessoas que já estão em outros projetos da Rádio Novelo muito bons. E esse especificamente aqui, ele vai falar sobre questões raciais. É um projeto que ele vai falar sobre a história do Brasil, falando sobre a questão dos afrodescendentes. Ele é afrocentrado, o podcast. Vai falar sobre a contribuição, né, africana para os brasileiros. Como é que você entende a música brasileira? Tem relação com os escravizados. Vai falar sobre questões, o recorte dele é esse, questões de escravidão, por que as empregadas domésticas brasileiras, em sua maioria, são mulheres negras, e por aí vai. Coisas que a gente não conversa muito no Twitter, e deveria conversar, né? A gente às vezes fica discutindo muito coisa que não tem nada a ver, mas a gente não estuda e não tenta entender essas relações, até pra gente, pelo menos no meu caso, eu sou mulher branca, a gente tentar entender como é que a sociedade apresenta isso para as pessoas, como é que a sociedade ela paga os músicos negros, por exemplo. Tem um relato aqui que tem um segmento, e vocês me perdoam, que eu sou do tipo que quando eu começo a falar alguma coisa eu vou né, mas assim, tem um podcast especificamente que ele vai tratar da música. Então ele vai falar sobre a importância dos africanos, dos escravizados com samba, e depois como isso houve o apagamento, entendeu, dessa história, foi para pessoas brancas, sabe? Ver a bossa nova com intérprete branco e por aí vai. Não estamos aqui eu não estou tentando diminuir o valor desses músicos, né? Noel Rosa, que muitas pessoas criticam, né? Que falam, era o branco aceitável, né? Que cantava música negra, né? Então é interessante, lamento se não estiver expressando corretamente, mas eu vou deixar para vocês o endereço aqui, e mais do que isso, em qualquer aplicativo de podcast, você escreve Projeto Querino. Querino com Q-U-E, tá? Querino, não é Quirino, tá? Porque tem importância esse nome, que é o nome de uma pessoa que soube tratar essas questões raciais para tentar ganhar direitos às pessoas negras que, claro, estavam sendo e são até hoje extremamente precarizadas e sofrem violência de diversas maneiras. Então, é um projeto maravilhoso, que eu devo estar na metade dele, né? Porque essa semana foi bem corrida para mim. E eu com muito orgulho aqui, eu peço para vocês fazerem essa lição de casa. Não importa a sua vertente política, se você vai votar em A ou B, escute, né? Porque aprendizado é uma das poucas coisas que ninguém pode tirar da gente. É o aprendizado, a gente ter humildade de escutar e entender, escutar sociólogos, escutar historiadores, escutar jornalistas que fazem um apanhado de uma matéria, de um assunto específico, e vão traduzir para a gente que não somos jornalistas, para a gente compreender uma questão, vão simplificar, né? Isso é muito importante, eu acho, o vocabulário, a maneira como eles se expressam, uma coisa muito legal de você acompanhar, não tem aquela linguajar rebuscado, é uma coisa que
tratam de maneira séria, obviamente, mas também tratam de uma maneira compreensível para qualquer espécie de público. Você vai ouvir a música, o trecho da música, você vai ouvir a fala. Por exemplo, não sabia que aqui em Santos foi nascida e criada uma das mulheres mais importantes que já existiu para os direitos das empregadas domésticas, né? Que ela era daqui de Santos, né? E tal, e ela lutou muito e conseguiu os direitos. Se os direitos existem hoje em dia e tem sindicatos, tem a ver com essa pessoa, que em um momento ela vai ser falada aqui. Tá, então me perdoem aqui se eu me estendi um pouquinho a mais, tá? Mas fica aqui então a recomendação, forte recomendação do Projeto Querino, tá? É projetoquerino.com.br, tá? Que é da Rádio Novelo. Basta escrever no seu aplicativo, você vai gostar muito, que não é uma coisa chata, não é aquela coisa educacional, professoral, não, é legal. O jornalista sabe traduzir isso pra gente aqui, como eu falei, no linguajar compreensível, interessante, os debates são ótimos, então vale a pena, gente, tá? Acho que são 10 episódios, se eu não me engano. Tá, e claro, se você está chegando aqui no final do podcast, a gente agradece, a gente às vezes demora um pouquinho, às vezes é mais rápido, às vezes não é, mas segue a gente nas redes sociais, tá? Só você procurar Masmorra Cine ou Cineclube da Masmorra, que você encontra o nosso conteúdo facilmente, em todos os aplicativos também, pode escrever de boa, também ficam os links aqui abaixo. Se você puder nos ajudar sendo nosso padrinho ou fazendo um Pix, a descrição das maneiras de nos apoiar também estão aqui, tanto no YouTube como no site ou nos aplicativos. Se você não pode, compartilhe o nosso podcast. Se você gosta do nosso diálogo, do nosso bate-papo, compartilhe e deixe outras pessoas conhecerem também, tá bom? Então, com isso, a gente se despede aqui e vamos nos encontrar no próximo episódio, que é o último, né, Nilda e Marcos, né? Então vamos dar um beijo para vocês, tchau e se cuidem. Tchau, tchau, povo. Beijinho. Tchau, fiquem bem, se cuidem.